Bem, amigos da Rede Globo, falamos imagens ao vivo do Estádio Nacional de Tóquio. 13 graus a temperatura. Nós vamos passando das 7 horas da noite de terça-feira deste 1º de dezembro. Você vai acompanhando aí a escalação do Vasco, já terminando a escalação do Vasco. Vasco vai com Carlos Germano, com Wagner na lateral direita, com Divan, com Mauro Galvão, com Felipe, Luizinho, Nasa, Juninho, Ramon, Donizete e Luizão. Aí o banco de reservas, Márcio, Alex, o Vitor, o Valber, o Nelson, o Mauricinho, o Guilherme. O técnico Antônio Lopes, que vai vivendo também o seu grande momento, o sonho de chegar à conquista do título mundial, a armação, segundo os japoneses, do time do Vasco, correta, Wagner, Mauro Galvão, Odivan, Felipe, apenas a inversão ali do Odivan com Mauro Galvão. O meio campo com Nasa, Luizinho, Juninho e Ramon, Donizete e Luizão à frente. Sempre um espetáculo muito bonito, desde que começou em 1980 a disputa do título mundial Interclubes em Tóquio, no Estádio Nacional de Tóquio, reunindo o campeão da Libertadores, desta vez o Vasco, e o Vasco é o Brasil nesta final. Do outro lado, o campeão da Liga dos Campeões, da Copa dos Campeões, dos clubes campeões da Europa, neste ano, o Real Madrid, dos brasileiros Roberto Carlos e Sávio. Mais uma verdadeira seleção internacional com jogadores de seleções nacionais importantes, como Wilgner da Alemanha, como Panucci da Itália, como Redondo da Argentina, Sidorf da Holanda, Mijatovic da Iugoslávia. É uma verdadeira seleção internacional, o Real Madrid. Aí imagens aéreas do Estádio Nacional de Tóquio, 60 mil ingressos colocados à venda, 60 mil ingressos vendidos. Bom para o Vasco, que diminuiu o frio em relação aos últimos dias, 13, 14 graus a temperatura. Aí vem os times, o torcedor do Vasco, o vascaíno no Rio de Janeiro, o vascaíno em todo o Brasil, vive o seu grande momento, sua grande expectativa. É o futebol brasileiro tentando a conquista de mais um título intercontinental. O Brasil, que conquistou os títulos em 62 e 63 com o Santos, e depois, a partir de 1980, quando sempre a decisão teve lugar no Japão, o futebol brasileiro conquistou o título em 81, com o Flamengo batendo o Liverpool por 3-0. Em 83, com o Grêmio vencendo o Hamburgo da Alemanha 2-1. Em 93, o São Paulo ganhou do Barcelona 2-1. Em 93, o São Paulo conquistou seu segundo título, vencendo o Milan 3-2. E esses foram os títulos brasileiros. Aí você vê o Roberto Carlos, vê o Donizete. O futebol brasileiro ainda teve duas oportunidades nessa década. Em 95, o Grêmio empatou 0-0 com o Ajax. Você vê lá a temperatura 14 graus, 14,6. 68% a umidade relativa do ar, ventos praticamente inexistentes de 2,6 km por hora. Eu repito, o Grêmio em 95 empatou com o Ajax em 0-0, perdeu nos pênaltis 4-3. E em 97 o Cruzeiro, no último ano, perdeu do Borussia Dortmund da Alemanha por 2-0. E está na hora da América do Sul ganhar de novo, porque em 95 foi o Ajax, em 96 Juventus da Itália, em 97 Borussia Dortmund da Alemanha. A última conquista da América do Sul foi em 94 com o Vélez Sarsfield da Argentina, vencendo o Milan por 2-0. Aí nós temos os times perfilados. O Real Madrid vai jogar todo de branco com o seu tradicional uniforme, o grande Real Madrid, que foi o primeiro campeão em 1960, quando se instituiu este confronto. Jogando contra o Peñarol, empatou em Montevidéu 0-0 e ganhou em Madrid por 5-1. Era um grande time na época. E o Vasco jogando também com o seu uniforme tradicional. Curiosamente, jogando com os calções brancos. O Real Madrid também com os calções brancos. O Arnaldo vai falar disso depois. Mas a camisa tradicional do Vasco. Aí nós temos toda a cerimônia que antecede a partida. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, ali cumprimentando o Roberto Carlos. Estão presentes dirigentes de Vasco e Real Madrid, o Joseph Blatter, o presidente da FIFA, o Nicolas Leoz, presidente da Confederação Sul-Americana, o Eduardo Viana, presidente da Federação do Rio de Janeiro, o presidente da Federação Espanhola, e o Vasco reclama a ausência de algum dirigente da Confederação Brasileira de Futebol, e tem absoluta e total razão o Vasco da Gama na sua reclamação. Aí a tomada aérea bonita da cidade de Tóquio, lá embaixo, lá o centro, fericamente iluminado, o Estádio Nacional de Tóquio, lá
Flamengo, Grêmio e São Paulo já curtiram o imenso prazer de uma conquista de um título mundial interclubes. E o Vasco chega para viver o seu grande momento. No ano do seu centenário, o Vasco que foi campeão brasileiro, o Vasco que brilhantemente venceu a Libertadores da América, o Vasco chega agora para este confronto com o Real Madrid. O time do Real Madrid, vamos confirmar para você, o time do Real Madrid é uma verdadeira seleção internacional. O Wilmer, o alemão, goleiro, tem 3 zagueiros, Hierro, que está voltando ao time, número 4, Sanchís, número 5, e o Sanz, eles dizem, é o filho do homem, é o filho do presidente. Com a número 19, aí está o Wilder, Panucci, número 2, é o lateral direito, Sanchís, 5, Hierro, 4, são zagueiros de área, o Sanz, 19, também é zagueiro de área. Roberto Carlos é o lateral esquerdo com a número 3. O meio campo tem Redondo, argentino Redondo, meia dúzia. O holandês Seedorf com a número 10. Mais à frente, Mijatovic com a número 8. Yugoslavo Mijatovic, o brasileiro Sávio com a número 11. E o espanhol Raul com a número 7. O técnico é Gus Hiddink. Este, o time do Real Madrid. Roberto Carlos já foi eleito pela TV do Japão aí como estrela de um lado. Ele sempre escolhe um jogador de um lado e um jogador do outro e acompanham esse jogador, as imagens acabam acompanhando esse jogador o tempo todo. Você viu que o Roberto Carlos já apareceu várias vezes. Vamos ver quem é que a TV japonesa vai escolher como grande destaque do time do Vasco. Vai começar a aparecer sempre o mesmo jogador do Vasco como destaque desse time. A expectativa é de um grande jogo e a torcida de todo o Brasil por esta conquista, porque o Vasco é o Brasil neste confronto contra o Real Madrid. Walter Casagrande, você está vendo aí o trio de arbitragem? Vamos então conferir o trio de arbitragem. Mário Sanches Yanten, do Chile, auxiliado por Hamid e por Kamiara, do Japão. Arnaldo César Coelho, é um bom ato para começar. É um árbitro experiente, esteve na Copa do Mundo, apitou 2 jogos, Nigéria 1, Bulgária 0, África do Sul 2, Arábia Saudita 2, apitou vários jogos do Mercosul. Agora, é uma decisão, né, Léo? Uma coisa, durante muito tempo, nos últimos 15 dias, os espanhóis tentaram tirar o chileno, em função do problema do promotor espanhol que move o processo contra o general Pinochet do Chile, que está retido na Inglaterra. Se isso influencia alguma coisa a cabeça do árbitro, não consigo acreditar. Eu também não acredito. Ainda mais porque ele está jogando, apitando um jogo que é a sua carreira. São 150 países assistindo o jogo pela televisão. É verdade que na semana passada eu saí de Beicolá, do Marrocos, que apitou a final da Copa do Mundo, foi até lembrado para substituí-lo, mas não conseguiram substituir. E está aí o Mário Sanches para mostrar a sua categoria e mostrar a sua tranquilidade num jogo, acredito, bastante difícil. Casagrande, a sua expectativa para Vasco e Real Madrid? O Vasco é o Brasil. Como é que você vê a força do Vasco contra essa seleção internacional que é o Real Madrid? Bom, o Vasco é uma grande equipe, o Real Madrid também. Eu acho que o Vasco não pode temer ninguém. É uma equipe que pode jogar de igual para igual contra qualquer equipe do mundo. Está preparada, é a partida do ano para o Vasco da Gama. Eu acredito muito nessa equipe do Vasco. Não porque está num momento melhor ou que o Real Madrid está atravessando um momento de crise. É que o Vasco é uma grande equipe, bem organizada, um clube estruturado que tem condições de vencer o Real Madrid em qualquer lugar, em Tóquio, no Brasil, na Espanha. Eu confio muito nessa equipe do Vasco. Falando taticamente, Casagrande, o Real Madrid vinha jogando 4-4-2, 4 zagueiros, como joga o futebol brasileiro, laterais, mais 2 zagueiros de área. Eles hoje vêm com 3 zagueiros de área. É respeito pelo Vasco? É o jogo mais tradicional. Volta o Hierro, que estava machucado, e o Panucci. Vai fortalecer a equipe do Real Madrid. Se ela viesse jogando, ou jogaria hoje como estava jogando antes no campeonato, seria mais fácil, talvez, para o Vasco. Eles estavam em dificuldade. Agora, com o Hierro voltando, o Hierro tem personalidade, bate bem na bola, é um jogador de respeito, vai fortalecer o Real Madrid. Autoriza Mário Sanches Yanten, começa o jogo no Japão. Vale a sua torcida, torcedor do Vasco. Torcedor brasileiro, o Vasco é o Brasil contra o Real Madrid. Aí o Panucci batendo para frente. Se segura ali atrás o time do Vasco. O Felipe tenta a jogada, a marcação fecha em cima dele. Você está vendo aí o número 3. Roberto Carlos vai aparecer o jogo inteiro. É estrela por enquanto para a TV japonesa. É o Roberto Carlos. Os japoneses seguem direitinho a cartilha ali. Roberto Carlos foi eleito o 2º melhor jogador do mundo, depois do Ronaldinho. Então, para eles, é o que está valendo. Aí o Donizete. Você pode ter certeza que o Donizete
deve ser o jogador do Vasco escolhido para que as câmeras o acompanhem. Até porque ele esteve na final do último ano, jogou pelo Cruzeiro contra o Borussia Dortmund. Tá aí, o Donizete vai aparecer toda hora. O Pantera vai ser o nome do Vasco nesse jogo. Ele esteve presente no time do Cruzeiro na derrota para o Borussia Dortmund em 97. Para a TV japonesa vai mostrar sempre. De um lado, Roberto Carlos como estrela do Real, do outro, Donizete como a estrela do Vasco. Atrás o domínio do Sanz. Aí sai jogando o Real. Panucci. O lançamento à frente, o Vasco já recupera a posse de bola. Você vê lá o Felipe, 2 em cima dele, ele já se desentende com o Raul. O Raul deu duro em cima do Felipe. Panucci e Raul estavam ali em cima do Felipe. O capitão Mauro Galvão logo ali atrás. Felipe. Lançamento à frente, a tentativa de Luizão. Chegando para fazer o corte, o Sanches. E o lateral é do Real Madrid. São os primeiros movimentos desse primeiro tempo. Passando de 2:30 está Mijatovic. Foi estrela também no último Mundial. Jogando pela seleção da Iugoslávia. Foi ele que perdeu o pênalti nas quartas de final contra a Holanda. O jogo estava 1-1. Desperdiçou a oportunidade de levar a Iugoslávia para jogar nas oitavas de final, para jogar as quartas de final contra a Argentina. Seedorf ali pelo meio. O jogo começa duro, bolas divididas. A falta contra o Vasco, falta cometida pelo Nasa. Tem que tomar cuidado com esse jogador do Vasco, número 10, Seedorf, está em grande fase. Aí Roberto Carlos. E a torcida do Vasco marca o Roberto Carlos. Ele pega na bola, a torcida do Vasco presente, já vai o Roberto Carlos. Ele prometeu uma grande partida. Adiantou o Roberto, o Vasco reclamou da saída de bola. Você vê o Luizinho passando por ali. E aí a volta do Roberto Carlos. E a repetição do lance. Como ele partiu ali para cima da marcação do Juninho. A bola escapou e acabou saindo. Vamos chegando às 8h20 da manhã. Horário de Brasília, 7h20 da noite. Desta mesma terça-feira, 11 horas à frente, portanto, no horário de Tóquio, no Japão. Aí o Raul, outra estrela da equipe do Real Madrid. Se ajeita lá o Vasco. Wagner tenta sair. Seedorf bate para cima. Felipe foi no lance. Panucci junto com ele. Chegou o Luizão. Aí o Panucci toca para o meio. Recupera a posse de bola o Vasco. Seedorf vem por trás. Comete a falta em cima do Ramon. Aí o Ramon fica no chão. Reclama da arbitragem. Passamos dos 4 minutos. Neste primeiro tempo, 0-0. Lembrando sempre que o regulamento da decisão do Mundial Interclubes, em caso de empate ao final dos 90 minutos, prorrogação em 2 tempos de 15, sem a morte súbita. Prorrogação normal. Persistindo a prorrogação, decisão por pênaltis. 3 vezes a Copa foi decidida nos pênaltis. Daqui a pouco a gente fala que o Vasco veio ao ataque. Donizete botou para Ramon, subiu a bandeira. Subiu a bandeira do Kamiara, do bandeira japonês, marcando o impedimento do time do Vasco. E aí você vê, e parece não haver dúvida, né, Arnaldo? Estava um pouco na frente do Roberto Carlos, que era o lateral esquerdo. Impedimento. Aí o Ramon, com seus 26 anos de idade. Nós vamos aí passando dos 5 minutos, chegando aos 5h30. Raul botou na frente, ele é perigoso. Recupera bem o Vasco, Wagner saiu na boa. Tentou toque na frente para Donizete. Forçou a marcação em cima dele o Sanz. O Pantera ficou no chão. E a falta favorece o time do Vasco. Tá tudo bem com o Donizete. Deu sorte o Vasco, a temperatura melhorou, subiu um pouco. Próximos aos 15 graus.
nesta noite de terça-feira em Tóquio. Aí o Felipe pode estar fazendo o jogo da vida dele. Olha o Vasco chegando, o Luizão partiu para o lance. Depois do toque do Donizete. Sanches fez o corte. Panucci. Hierro bate para frente. O Vasco recupera a posse de bola ali no meio. Donizete toca bem para Juninho, arriscou, bateu pro gol. Saiu à direita do Wilner. Chegou bem o Juninho no toque do Donizete. Passando de 6 minutos, Casagrande, o Vasco vai se achando no jogo. As equipes estão se soltando um pouco mais agora. O Vasco, principalmente, já começou a tocar a bola, atacar. Parou um pouco de estudar o Real Madrid, criando mais coragem. Com o passar do tempo, acho que o Vasco consegue, se conseguir dominar o meio-campo, vai conseguir chegar até a fazer um gol no primeiro tempo, porque é uma equipe que eu considero até melhor que o Real Madrid. Aí o Real tocando. Seedorf. Aí o holandês recebe de novo. Panucci. Felipe deu duro em cima dele. Ramon tocou de lado. Luizão tenta. Saiu lá de trás. Hierro. Este é um grande jogador. O zagueiro Hierro. Do Real Madrid, da seleção espanhola. Olha a tabela esperta. Mijatovic bateu pro gol. Germano foi, ela passou. Raul vinha chegando lá para tentar o chute. Ele conversa ali. No bate-rebate, a bola acabou sobrando para ele. Na perna esquerda ele bateu. O Germano foi apenas por questão de segurança. Você vê o Odivan, estava lá. A bola passou, quase tocou no Odivan. E aí você está vendo de novo o Raul. Jovem, a estrela do futebol espanhol. Roberto Carlos partiu lá pela esquerda. Lance é perigoso, cruzamento. Mauro Galvão salvando ali o Vasco, que passa o primeiro susto. O time do Real Madrid é muito perigoso quando ele sobe na velocidade, principalmente pela esquerda com Roberto Carlos e Sávio. Sanz. Roberto Carlos. Aí o Sávio. Vai para cima da marcação do Wagner. Está em ótima fase o Sávio. O Wagner chega duro na marcação em cima dele. Esse vai ser um problema do Vasco, porque o Wagner apoia bem, mas não é um especialista de marcação ali. Olha o lance anterior, o Roberto Carlos na tentativa e o Mauro Galvão salvando. E o Sávio está em boa fase. Não só o Sávio, como tem o Roberto Carlos passando toda hora. Quer dizer, o Wagner vai ter problemas durante a partida, porque o lado esquerdo do Real Madrid é o lado mais forte. O Real Madrid já cometeu 5 faltas. E o Vasco apenas 2. Aí vai Roberto Carlos para a cobrança. Aí o lançamento para a área. Germano ficou. Olha a chance. Carlos Germano opera um milagre, mas já estava paralisado o jogo. Um milagre do Carlos Germano em cima da linha. O cruzamento do Roberto Carlos você vai rever. A bola vem. O toque de cabeça. E estava impedido ali o Mijatovic. Estava realmente impedido. O Raul, aliás, quando recebeu, estava impedido, Arnaldo? Estava. Tanto é que o Bandeira levantou e o juiz levantou a mão, marcando o tiro indireto, que é o impedimento. Aí o Vasco bate para frente. Passou sufoco 2 vezes. Toque de cabeça de Redondo, Fernando Redondo. Seedorf. Chega cometendo a falta. Vamos nos aproximando dos 10 minutos deste primeiro tempo. Olha o Vasco. Aí é que ele é bom. No toque, na subida ao ataque. Luizão brigou pela bola. Paralisa o ato espanhol. Mário Sanches Janten. Janten, para ser correto, como diz o chileno. Mário Sanches Janten. E a falta é boa para o Vasco, hein? O Hierro, o Luizão discute. Eles se conhecem, né? O Hierro, Sanches, o Luizão. Na época que o Luizão jogava no Deportivo La Coruña. O que talvez eles não conheçam seja a capacidade do Juninho cobrar falta daí. Isso é que eu não sei se eles sabem. Não sei se o Wilner conhece. Olha o Hierro ali na marcação do Odivan. O lance está a 26 metros, 8 do gol. Cobrança em 2 lances, partiu, Juninho bateu, deu de graça nas mãos do Wilner. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Lá vem o Real Madrid lá pela esquerda. Ficou no chão o Sávio. Os torcedores, jogadores do Real Madrid ficam pedindo o pênalti. O Janten mandou seguir.
Passamos dos 10, vamos chegando aos 11 minutos. O jogo vai ser dramático. São duas grandes equipes. Já fica claro que vai haver equilíbrio, Casagrande. Mas se o Vasco começou tão bem, o Real começa a se soltar. O Real está se soltando principalmente pelo lado esquerdo, como nós já falamos, né? O Sávio está numa grande fase, está indo para cima, está entrando em diagonal. O Roberto Carlos também passando. Então é um problema que o Vasco vai ter que resolver. Olha o Sávio vindo aqui pela direita. Tenta a jogada para cima do Felipe. Olha o cruzamento. O Vasco se segura lá atrás. O Real Madrid tem características absolutamente ofensivas. Por isso é um time vulnerável na defesa. Hierro. Seedorf. Esse não pode ficar livre assim, não. Alguém tem que buscar marcação. Mauro Galvão apenas orientando. E a bola chega para o Carlos Germano. Hoje, depois de Torre de Babel, Caceta e Planeta urgente. E logo depois, Vida ao Vivo Show. Você viu o Gus Hitnick, o técnico do Real. De graça a bola do Juninho para o Roberto Carlos. Brigou Juninho. Chegou Mijatovic. Girou cor. Tem Raul ali do lado. Botou na frente e partiu. Tentou fazer fila. É falta contra o Vasco. Esse Mijatovic é uma fera. Agora imagine nessa seleção internacional que é o Real Madrid. O artilheiro da Copa do Mundo. Grande estrela. E talvez tenha sido o melhor jogador da Copa, o mais efetivo, o Suker. O croata Suker está no banco de reservas do time do Real Madrid. E o Morientes, que é a grande revelação ofensiva do futebol espanhol. E aí um momento de muito perigo contra o Vasco. Porque tem excepcionais cobradores o Real Madrid. Tem Roberto Carlos, que o Brasil inteiro conhece. Mas tem o Hierro, que bate muito bem dali. E tem o próprio Mijatovic. É o Hierro quem vai para a cobrança. Ele, Mijatovic e Roberto Carlos. Momento de perigo contra o Carlos Germano. Vamos chegar aos 13 minutos. A barreira do Vasco. Partiu o Hierro, pé direito, jogou na barreira. Seedorf tenta o aproveitamento. Ela sai à esquerda do Germano. O potencial de finalização, de cobrança de falta do Real Madrid é um dos melhores do mundo. Porque ele tem Roberto Carlos para bater com potência de esquerda, o Hierro de direita e o Mijatovic que bate no jeito. Talvez não exista um time hoje tão forte para cobrar falta, Casagrande. São as armas do futebol de hoje, principalmente quem tem esse tipo de jogador pode decidir a partida numa bola parada, que hoje acontece muito isso. O Vasco tem que tomar cuidado com esse tipo de jogada, não pode deixar o Real Madrid ganhar terreno e ficar jogando na frente da área do Vasco. O Vasco tem que sair para o jogo e empurrar o Real Madrid para trás. Como vai tentando agora com o Felipe, partiu para cima do Panucci, olha o cruzamento! Fechou por lá, Luizão, fechou com ele, Hierro. Essa pode ser a grande arma do time do Vasco, o Felipe, porque o Panucci, além de não ser um grande marcador, ele está voltando de contusão. Tem a cobrança do escanteio, o time do Vasco. Vamos com 14 minutos. Aí o Juninho na cobrança, pegou mal, na bola bateu por baixo. A sobra é do Vasco ainda, lá de trás, a batida para o gol, Wilner. Ramon ficou na posição de espera de sobra. A bola veio, ele mandou para o gol, o goleirão alemão pegou. Aí o Ramon, é isso que o Vasco tem que fazer, que falava o Casagrande, botar pressão para cima do Real Madrid. O Real vem de crise, vem de derrotas em sequência, perdeu vários jogos no Campeonato Espanhol. Vem de uma derrota na Copa dos Campeões para o Inter de Milão, o time de Ronaldinho de 3-1. Vamos chegando aí aos 15 minutos. Neste primeiro tempo, o 0-0 de Vasco e Real Madrid. Aí toca a bola o Real. Torcida do Vasco em todo o Brasil. Angustiada, claro, torcendo, mas com a certeza da possibilidade da vitória, da grande conquista no ano do centenário. O Vasco é o Brasil contra o Real Madrid. O Vasco recupera a posse de bola. Aí Donizete, do jeito que ele gosta, é assim que ele gosta. Botou na frente, vai pra cima do Hierro, tentou contato com o Luizão, passou por ele. E olha, tem o seguinte, marcar mesmo nessa defesa do Real Madrid é o Hierro, porque o resto só sabe sair com a bola, hein? Ninguém marca ninguém. Se botar pressão, o Vasco chega. E aí o Antônio Lopes é convidado a voltar para o banco de reservas. Ele tá com a camisa da sorte, com a calça da sorte, só botou um paletó ali porque tá frio.
calça e camisa, com os quais ele esteve na conquista do Brasileiro e toda a campanha da Libertadores. Você vê o Nasa brigando pela bola e o Jantes, o árbitro chileno, marcando a falta do Nasa, falta que favorece o Real Madrid. Globo, um caso de amor com você. Raider do Guga, férias para seu tênis. Aí o Sávio. Atrás de Hierro. Aí jogando com Panucci. Esse é o número 5, o Santis. E esse é o filho do homem. O Sanz, filho do presidente. Tem uma briga de um jornal importante espanhol com o presidente do Real Madrid, porque eles botaram uma manchete. Vamos esperar o ataque do Real Madrid. Aí é Mijatovic. Botou na frente. E a manchete dizia o seguinte: se ele tivesse outro sobrenome, jogaria no Real? Era a pergunta. E o Sanz, presidente do Real Madrid, não gostou. Olha o Suker aí, ó. Artilheiro da Copa do Mundo. Fera da seleção da Croácia. Não consigo entender como é que um jogador desse pode ficar no banco de reservas, Casagrande. Esse problema do futebol europeu agora, com o mercado comum, todos os jogadores podem girar por todos os países. Equipes como Real Madrid, Milan, contratam muitos jogadores de alta qualidade e depois não conseguem colocar para jogar. E o jogador fica muito tempo sem jogar, fica chateado, que consegue até fazer problemas e criar crise dentro de uma equipe. E é o caso do Suker. O Suker devia estar jogando não no Real Madrid ou qualquer outra equipe do mundo. Tá bom pro Vasco que ele fique lá no banco de reservas. É melhor. Aí o Vasco tocando ali atrás. Ramon veio buscar, sai com o Mauro Galvão. Aí se organiza o time do Vasco, Luizinho descola o lançamento. O Pantera tenta a marcação do Sanz em cima dele. Roberto Carlos joga entre as pernas do Juninho. Redondo outra vez para Roberto, bota na frente, toca errado. O Divan não quer saber de brincadeira, bate para frente. Aí o Sanz puxou de qualquer maneira. Roberto ajeita. A fim de mostrar jogo hoje, Roberto Carlos. Por enquanto vai fazendo uma bela partida. E tenta partir na velocidade outra vez o Real Madrid. Aí o Panucci, o italiano Panucci. Toca pro meio, toca errado. Luizinho recupera. O Vasco pode sair no contra-ataque, seria uma boa. Mauro Galvão, o capitão. Aí com calma, ele deixa mais atrás. Começa com o Felipe, gira a bola pelo meio, passa pelo Nasa. Wagner abriu lá na direita, Roberto Carlos vai para cima dele. Ele recebe. Encara a marcação do Roberto. Roberto Carlos bate por baixo, bate na bola. O Wagner fica reclamando. O árbitro vai dar o cartão amarelo para Roberto Carlos, que se irrita com a marcação do Janten. Isso aos 18h50 do primeiro tempo. Vamos ver ali o lance. Como ele vem na perna. Entre as duas pernas do Roberto, prendendo a perna do Wagner. Cartão amarelo justo, Arnaldo. Precipitado esse cartão amarelo. Roberto Carlos foi nitidamente, tocou a bola, jogou a bola para a lateral. O Wagner deu uma valorizada e deu um berro. E o juiz foi no grito e deu um cartão amarelo. E lá vem o Vasco, lá vem Donizete arriscando, tentando a jogada individual, a batida para o gol. Aí o Seedorf. 19 minutos. 19 minutos desse primeiro tempo, 0-0 Vasco e Real Madrid. O Divan lá atrás. Aí Luizinho. E a falta. Falta cometida em cima do Luizão na saída do Sanz. Vamos já passar dos 20 minutos do primeiro tempo. Lembrando sempre a regra do jogo, a regra da decisão. E a regra é clara, como diz o Arnaldo. Em caso de empate tem prorrogação. 30 minutos em 2 tempos de 15, persistindo o empate. A decisão deverá ser em cobrança de pênaltis apenas 3 vezes. A decisão foi nos pênaltis em 85. Juventus da Itália contra Argentinos Júniors da Argentina. O jogo foi 2-2. Nos pênaltis, os italianos venceram 6-4. Em 88, Nacional do Uruguai e PSV Eindhoven da Holanda 2-2. Romário jogava no PSV. Olha o goleiro Wilgner saindo de cabeça. Nos pênaltis, o Nacional levou vantagem 7-6. E o Grêmio em 95 empatou 0-0 com o Ajax. E na decisão dos pênaltis, os holandeses levaram a vantagem de 4-3. Vai ter pênalti nada. Vasco vai para cima. O Juninho toca mais atrás para o Wagner. O Redondo chegou, botou a mão no peito do jogador do Vasco. O Malandro, ele caiu.
O Jantes marcou a falta, favorece de novo o Vasco. Aí o Felipe. O Vasco é o Brasil contra o Real Madrid. Partiu, Felipe botou na frente. Raul na marcação. Ainda Felipe com habilidade, faz o toque. Luizinho puxa para Mauro Galvão. O capitão do Vasco descola o lançamento ou tenta na frente. Força a marcação em cima do Luizão. O juiz deu a falta. Tem pressa o Vasco na cobrança. Aí o Felipe sai do primeiro. Faz a jogada com o Luizão. Tenta abrir o espaço em cima do Panucci, toca bem no meio. Chegou precipitado o Ramon, pegou tão mal na bola que ela saiu lá pela linha de lado. O Nasa que veio ali de trás para bater. Pegou do lado externo do pé, a bola pegou o defeito, não pegou o efeito. E saiu lá pela linha de lado, lateral para o Real Madrid. É a tribuna de honra, você vê lá. O José Blatter, o presidente Menem da Argentina, logo à esquerda ali. Representantes da Casa Real japonesa também. Aí nós vamos passando dos 22 minutos. E o Real vai tocando ali atrás. Hierro descola o lançamento. A bola passa e é só tiro de meta para o Vasco. Globo, um caso de amor com você. Flexprev Itaú, um futuro ativo e um presente tranquilo. Você viu lá o Roberto Carlos de novo. Escora de cabeça Redondo. Sávio. Tocou para Roberto, de novo para Sávio. Chegou Luizinho. No rebote, o domínio é do Wagner. Raul vai em cima dele. Botou na frente para Donizete, girou ali na frente do Santos. O caminho é o Donizete em cima do filho do presidente, Casagrande. É o caminho certo. O Vasco tem que se prevenir um pouco ali do lado esquerdo, na marcação do Roberto Carlos do Sávio, ter mais velocidade nas jogadas e insistir principalmente com o Donizete, que está levando vantagem em todas as bolas que ele parte mano a mano com o filho do presidente. Ele está ganhando a jogada. E esse problema de sobrenome é sério, né? Teve o Jordi Cruyff, os irmãos do Maradona, nenhum deles conseguiu pegar no futebol seriamente por causa do sobrenome. Carregar esse sobrenome é difícil. É difícil, é sempre difícil carregar um sobrenome famoso. Mas dizem os espanhóis é que ele não joga muito mesmo, não. Deve ser por isso que ele não consegue se firmar no futebol. Aí o Odivan, Mijatovic ali do lado dele. Lá atrás o Hierro. A bola passa e chega para o goleiro Wilner. Hoje, depois das emoções do futebol, e que emoções especiais, o Vasco é o Brasil, vale título mundial, direto do Estádio Nacional de Tóquio. Vasco 0, Real Madrid 0, e logo depois, Angel Mix. A Angélica vem aí com seu Angel Mix. Toca a bola lá atrás, o Real, Hierro, esse joga muito. A saída com o Sanchis, daí para Panucci. Felipe chega bem, faz o toque de lado. 24 minutos, o Odivan está atento ali na marcação do Mijatovic, jogador do Vasco e da seleção brasileira. O Real tenta ir para cima, Sidorf para fazer a inversão para o amigo dele, eles são muito amigos, Roberto Carlos. Pelo outro lado, lá vem Roberto, bateu cruzado. Gol do Real Madrid, gol contra do Vasco. O Nasa foi ali para tentar o corte de cabeça, jogou contra o Patrimônio. O Roberto Carlos cruzou da esquerda, Germano não esperava. Esperava tudo menos a precisão do Nasa. O Nasa tentou o corte e jogou para trás. Veja a repetição. Aí Roberto Carlos bate cruzado, o Nasa tenta o corte, toque errado na bola. Matou o Carlos Germano. Aos 25 do primeiro tempo, eu dizia que o Roberto Carlos vinha fazendo uma grande partida, jogando muito mais do que jogou em todas as partidas da Copa do Mundo. Aí o Roberto, na característica principal dele, o chute forte, o ataque. O Nasa quis o corte, a bola cheia de efeito. E se o Roberto já vinha sendo ali mostrado como estrela do jogo pela TV japonesa, agora será mais ainda. Mas tem que partir para cima, tem muito tempo. 1 para o Real Madrid, 0 para o Vasco. Nasa fez contra.
Tentou o corte de cabeça e jogou contra o Carlos Germano. Não teve sorte ali. O Nasa, 25, agora 26 minutos. Para ver de novo a virada do Seedorf para o Roberto Carlos. Ele botou na frente do Wagner. Olha o Nasa o que fez. Matou o Carlos Germano. Aí o Real ganha moral. Parte para o ataque. Germano faz a defesa. Sai jogando com o Felipe. Torcedor do Vasco sabe, acredita. O Vasco tem força, tem potencial. Pode jogar muito mais do que vem jogando. Aí Juninho vem buscar. Tem que partir para o ataque, tem que ir para cima, tentar comandar o jogo. Sai jogando Seedorf. Toca para o Hierro, líbero do time da Espanha. Aí Roberto Carlos. Esse é o Sanz. Sai bem tocando para Sanchis. Para Seedorf. O Vasco dá liberdade e o Real começa a jogar do jeito que gosta. Aí Hierro. Outra vez o Sanz. Atrás o Wilner. Sanchis. Esse é o jogo do Real Madrid. O Vasco tem que partir para cima. Tem que tomar uma decisão, Casagrande. É final de Copa do Mundo. Esperou a vida inteira para esse jogo. Não pode deixar o Real Madrid tocar a bola assim. Não, o Vasco tá marcando muito atrás, está dando um espaço muito grande no meio campo, principalmente para o Seedorf e para o Roberto Carlos na esquerda. São os dois principais jogadores do Real Madrid, estão jogando livres, né? E o Vasco marca muito atrás, o espaço está todinho para o Real, toca como quer. Olha o Sávio. A entrada dura por baixo. O Nasa chegou rasgando em cima do Sávio e tomou o cartão amarelo. Lobo, um caso de amor com você. Segundo cartão amarelo do jogo. O primeiro foi para o Roberto Carlos, que você está vendo, e agora para o Nasa, que realmente mereceu, porque fez uma falta bastante violenta. Aí outro momento de perigo contra o Vasco. O Roberto Carlos, quando a cobrança é mais de longe, ele é quem bate, praticamente 34 metros de distância para o gol. Para Roberto Carlos não tem distância. Vai partir Roberto na perna esquerda, olha a barreira, partiu Roberto, a bomba, Germano. Cai para fazer a defesa. O Roberto Carlos, ele está jogando, ele deu declarações e ninguém tem a dúvida, ele está jogando com raiva. Pelas críticas no final da Copa do Mundo, jogo contra o Brasil, por isso ele chegou dizendo que ia jogar muito. Está jogando ali com muita vontade o Roberto Carlos, realmente. Vamos lá, Vasco. 1-0 para o Real Madrid em cima do Vasco. Toca o time do Real. Aí Panucci, olha o cruzamento para a área. A bola passou pelo Odivan. Wagner fez o corte. E é novo escanteio, favorecendo o Real Madrid. Olha a bomba do Roberto Carlos, como a bola faz ali a curva. Cai bem Carlos Germano. Não quis arriscar segurar. Grande goleiro vascaíno Carlos Germano. Seedorf vai ajeitando para a cobrança. O gramado lá no Estádio Nacional de Tóquio, em todas as oportunidades de transmitir os jogos, a grama é muito baixa, a bola fica muito viva. Aí o cruzamento, Germano sai do gol e faz a defesa. Ele fica reclamando ali e o árbitro concorda com ele, dá bola para o Vasco. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, você numa boa, você numa light. Aí a tentativa do Vasco, o Vasco perde por 1-0, Roberto Carlos chega na marcação. Luizão vai em cima dele, briga pela bola, Luizão, Roberto Carlos esperto, saiu da bola, deixou o Luizão tocar. Cumprimenta ali o Luizão e é só tiro de meta para o goleiro Wilner, para o alemão Wilner. E aí por outro ângulo, a repetição da cobrança do Roberto Carlos, partiu firme a bola, mas Germano estava bem no lance para fazer ali a defesa. 30 minutos, primeiro tempo, 1 para o Real Madrid, 0 para o Vasco, dá para o Vasco buscar, dá para o Vasco virar toda a torcida do Vasco em todo o Brasil. Aqui, nossos convidados, junto com o Fernando Vanucci, nós temos o Eric Johnson, que é o tenorinho de Pecado Capital, a Thaís Araújo, que é a Edivânia do Meu Bem Querer, e o Lee Mendes, que é o Nando de Corpo Dourado, foi o Nando de Corpo Dourado. Estão eles lá com o Fernando Vanucci. São vascaínos, estão sofrendo como toda a torcida do Vasco, como toda a torcida brasileira, com esta vantagem do Real Madrid, com o gol contra do Nasa, aos 25 minutos do primeiro tempo. Agora já temos 30, 1 para o Real Madrid, 0 para o Vasco. Globo, um caso de amor com você. Volkswagen,
Você conhece, você confia. Aí toca o Real. Casagrande, o que o Lopes tem que fazer? O que ele tem que mudar pro time do Vasco? Porque o Vasco começou bem e depois passou a aceitar o toque de bola do Real. Tem que mudar essa postura de marcação. Tá muito atrás, tá dando espaço pro o Real Madrid, chega até perto da área do Vasco com tranquilidade. Olha o Real tocando, o Real chegando, o Sanches tenta o cruzamento. Por baixo chegou Mauro Galvão. É outro escanteio favorecendo o time do Real. O Sanches leva ali a braçadeira de capitão, porque ele vinha sendo o capitão, porque o Hierro estava machucado, ficou muito tempo fora. Normalmente o capitão é o Hierro. Aí Seedorf, esse é fera, esse sabe tudo. Germano falou lá, pediu a marcação correta. Seedorf na cobrança. Germano gritou, vamos. A defesa saiu para fazer o corte. Aí o Felipe vai brigar pela bola. O Sávio trabalhando aqui pela direita. O campo ficou estreito para ele. O lateral é para o Vasco. Só para completar, o Vasco tem que marcar mais em cima, sair mais para o jogo, diminuir o espaço do meio-campo do Real Madrid. E em relação às declarações do Roberto Carlos, excelente, tem que jogar muito mesmo, mas tem que jogar muito a nosso favor, não contra time brasileiro também, mas na Copa do Mundo ele tem que jogar assim também. Tá certo, Casagrande. Tinha que ter jogado com raiva na Copa e jogado muita bola na Copa. Porque ter raiva agora contra o Vasco da Gama, eu acho que ele tinha que ter raiva contra a França, contra a Holanda, contra todas as equipes que ele jogou durante a Copa do Mundo, e nós não vimos essa raiva que ele está tendo hoje. É um excelente jogador e está desequilibrando a partida. Tem que fazer isso pro Brasil. Falou Walter Casagrande Júnior, gostei. Aí o Wagner, Roberto Carlos chega por baixo para fazer o corte. Aí o Vasco, vamos lá. Atrás do gol de empate, o cruzamento para a área. Sanz fez o corte. Mijatovic, Odivan colou ali em cima dele, sai jogando pelo meio. Seedorf furou, passou em branco. Ainda a sobra do time do Real. Vasco vai tentando apertar um pouco mais na marcação. Sanches sai jogando pelo meio. Redondo, elegante, jogador argentino. Faz o trabalho para Mijatovic. Wagner por lá também, Luizinho, toca no meio. Recebe de novo Mijatovic. Saiu para fazer a marcação Mauro Galvão. Isso que o Vasco tem que fazer. Morder um pouco mais, entrar no clima do jogo. É decisão, gente, é decisão de título mundial. Tem que morder, tem que brigar, tem que ir para cima. Aí o Sanz. Repare como já tem mais dificuldade o time do Real para sair. Eles tocam muitíssimo bem a bola. Só que tem que buscar a marcação, tem que brigar em cada metro de campo. Enfiada a bola à frente, não vale mais nada. A entrada do Mijatovic, subiu a bandeira do Hamid, da Malásia, marcando o impedimento. Estava impedido, né, Arnaldo? Um pouco na frente no momento do passe. Impedimento difícil de marcar. Marcou. Estava impedido lá o Mijatovic. Lance para o Vasco. Aí sai tocando o time do Vasco. 34 minutos. Tentativa de saída do Felipe. O Seedorf em cima dele. Aí no lance individual. Holandês Seedorf. Só mais habilidade do Felipe. Limpou bonita a jogada. Tentou a enfiada de bola para Luizão. Partiu Luizão. Chegou o Vasco. Olha o cruzamento. No meio do caminho, corte de erro. É isso que o Vasco tem que fazer, tem que ir para cima. Tem que forçar a jogada em cima do Donizete. Forçar a jogada em cima do Luizão. E o Ramon tem que aparecer. Ramon e o Juninho tem que aparecer no jogo. Aí o Nasa faz o toque. Ramon no trabalho para Felipe. Esse é o Vasco que o torcedor quer ver. Felipe no cruzamento, a bola para a área. Chance! Passou do outro lado pelo Donizete. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Fica mais ou menos claro aí que se o Vasco apertar essa marcação e que se partir para cima, eles também não têm essa tranquilidade toda na defesa, não. Outra vez lateral para o Vasco, Wagner de novo. O Vasco começou muito bem, depois ficou tímido no jogo. Daí o Donizete. Felipe começa a se soltar no jogo. Donizete, marcado por 3, gira para o meio, o Hierro tira. A sobra é vascaína, aqui atrás vem buscar o Odivan. 35 minutos do primeiro tempo, 1 para o Real Madrid, 0 para o Vasco. O gol contra o Linasa, e Hierro é quem corta. Aí Seedorf. Esse é perigoso no lançamento. O Wagner chega bem. Passamos aí dos 35, confira. 1-0 Real Madrid, o gol contra o Linasa. Tem muito jogo pela frente, é o Vasco lutando por seu título mundial.
futebol brasileiro que já conquistou com o Santos, com o São Paulo, com o Grêmio, com o Flamengo. Tenta agora chegar ao 7º título. Você vê aí o Lopes, o banco de reservas do Vasco. Expressão tensa ali do Antônio Lopes. Aos 36 minutos deste primeiro tempo. E aí o Real Madrid. Bola tocada no meio, aparece Seedorf. Sávio já abriu lá pela esquerda. Roberto Carlos busca a jogada com Sávio. A torcida do Vasco se escuta no estádio Nacional de Tóquio. A torcida do Vasco gritando Vasco, Vasco, grito de guerra, tentando empurrar o time para frente. O Sávio ficou olhando para o árbitro, por Jantes. Queria um cartão amarelo, marcado apenas a falta, e não há lugar para mais ninguém no Estádio Nacional de Tóquio. É a Globo trazendo a você todas as emoções da decisão do Mundial Interclubes. 1 para o Real, 0 para o Vasco. Luizinho ergue ali o braço. Roberto Carlos vai para a cobrança. Toca de lado Roberto. Recebe de novo. Aí o Sávio. Outra vez para Roberto Carlos. Com a perna direita que não é boa, ele faz um recuo lá atrás para o goleiro Wilgner. Globo, um caso de amor com você. Raider do Guga. Férias para seu tênis. É como chegou dando duro por lá. Em cima do Roberto Carlos. O Luizinho chegou dando duro. E o juiz já mostrou o cartão amarelo para ele. Saiu com um gesto para mostrar o cartão amarelo. Mostrou o cartão porque o Luizinho foi na perna do Roberto Carlos. Veja na repetição. Já não estava mais a bola. Correta a aplicação do cartão amarelo por parte do juiz. Portanto, Nazi e Luizinho já tomaram cartões amarelos. Aí o Luizinho, veterano, experiente. Olha o Real tentando chegar. O Divan faz o corte de cabeça. Seedorf. Redondo toca para trás. Hierro repõe. Seedorf. Lindo toque do Seedorf. No meio para Fernando Redondo. Aí o Sávio. Roberto Carlos passou. Tocou para Raul. Daí para Roberto Carlos. Lá vem Roberto. Olha o cruzamento. Germano. Outra grande arrancada de Roberto Carlos lá pela esquerda. Aí o Sávio. Atrás com Panucci. O cruzamento. Mijatovic. Ajeita no peito. Vai para cima na marcação do Wagner. Tem Raul por ali. Ainda Mijatovic. A tabela com o Raul. A tentativa. O Vasco se recupera. Juninho bota para frente. E aí apenas lateral para o Real. Globo, um caso de amor com você. Flexprev Itaú, um futuro ativo e um presente tranquilo. Aí você tá vendo o Donizete com Roberto Carlos. Sávio. Girou ali na frente do Luizinho. Sávio abre o sorriso. Sorriso irônico pela marcação do árbitro. E o lateral é pro Vasco. 39 minutos, vamos chegar a 40 deste primeiro tempo, ao vivo para você. Estádio Nacional de Tóquio, 1 para o Real Madrid, 0 para o Vasco. O gol conta de Nasa, o Vasco tem força, o Vasco vai para cima. Donizete brigou pela bola, levou vantagem, foi seguro pelo Hierro. Tem pressa o Vasco, era lance para cartão para o Hierro. O Arnaldo vai dizer se era ou não. Aí vem o Vasco chegando. Vamos nessa, Vasco. Vamos que dá. Vamos nessa, Vasco. Olha o cruzamento. Era no meio para Donizete. O Pantera se lamenta. Luizão também. Era a chance do Vasco de chegar ao empate. O Hierro fez o corte. Posição legal lá na direita. Lá vem bola do Luizão pro Donizete. O corte providencial ali no meio do Hierro. E no lance anterior, o Hierro tinha que tomar cartão amarelo. Ele agarrou o Donizete, mas o juiz economizou. Aí vem bola na área do Real Madrid. É só apertar, é só ir para cima. Hierro tira mais uma. Felipe abusou do lance individual. Tinha o Divan do lado, era só tocar de lado. Quis a finta, tá aí o Donizete. A TV japonesa dá maior força pro Donizete, fica esperando que ele possa chegar ao gol de empate, que ele possa tentar virar o jogo pro Vasco. O Vasco vai para cima, final de primeiro tempo. 1 pro Real, 0 pro Vasco. Insiste o Vasco, recupera a posse de bola. Aí Nasa recebe de novo, fica meio preso. Sufocado aqui na esquerda, joga na frente para ninguém. Globo, um caso de amor com você.
Brahma Guaraná, você numa boa, você numa light. Aí o Donizete. Tá lá gritando, pedindo bola. Esse é um jogador que tem vontade, que luta sempre. Aliás, os dois atacantes do Vasco, né, Casagrande? Ele e o Luizão tem também por característica essa força interior. São dois jogadores que brigam pela bola, pela posse de bola, lutam para fazer, para criar a jogada de gol. Olha o Luizão, a tentativa, Roberto Carlos no recuo, lá atrás o Wilgner. Tô sentindo que o Vasco vem para cima. Tem que segurar essa tentativa de saída de contra-ataque. Wagner com o Sávio. É difícil segurar o Sávio quando ele parte assim. Redondo. Faz a inversão de jogada. Para Panucci. Outra vez o Vasco dá espaço. Galvão fez o corte. Felipe domina. Na característica dele, que é a jogada individual, ele faz a finta. Toca bem. A gente podia dizer, Casagrande, que o que está faltando ao Vasco é brilho por parte de Juninho e Ramon. Esses dois que não estão chegando no ritmo do jogo. Exatamente, está faltando a criatividade no meio, eles não estão jogando, não estão aparecendo para o jogo, o Juninho nem o Ramon. Eu acho que até uma opção para puxar o Wagner para o meio, para tentar dar um pouco mais de qualidade a esse meio campo, que é o que está faltando, porque o Donizete e o Luizão estão brigando, mas a bola não está chegando na frente. Aí o Divan, toca para Mauro Galvão. 42 minutos, primeiro tempo. O Vasco cresce no final do primeiro tempo. 1-0 Real Madrid, o gol contra marcado por Nasa. Aí o Vasco vem para cima, acredita. Lá vai Juninho, joga muita bola. Falta apenas explodir no jogo. Donizete, ele e o Roberto Carlos. Fez o toque para trás. Domina Wagner. Lá vem cruzamento, bola para a área. Tentava pelo meio, Ramon pintou o corte e Sidorf domina. E o Mauro Galvão não quis sair bem de brincadeira, não. Chegou ali rasgando, chegou pegando por baixo. Em cima do Mijatovic, o Yugoslavo fica caído. Reclama, o juiz deu sua falta. Globo, um caso de amor com você. Volkswagen, você conhece, você confia. Aí o Hierro. Aí para a cobrança, Hierro. Está voltando ao time do Real. Aí o Vasco saindo lá pela direita. Donizete. A marcação em cima dele do Sanz. Partiu o Pantera, 3 em cima. Tenta o toque pelo meio. Ramon acabou perdendo mais uma. Sidorf. Tentativa do Sidorf. O Vasco aperta mais na marcação. Aí Felipe. 43, vamos para 44. Vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo o senhor Mário Sanches Janten. Arnaldo balançou a cabeça aqui, porque acho que ele não vai dar acréscimo nenhum, Arnaldo. Não houve nenhum atendimento médico, não houve nenhuma substituição. Vai acabar com 45 em cima. Acho que vai dar um minutinho. Alguma coisa o juiz tem que mostrar que ele está lá para alguma coisa. Vamos para 44 e vai tomar cartão amarelo o Sidorf. E o Janten diz para ele que chega, não quer mais saber de conversa com o Sidorf. Já fez 4 faltas o Sidorf. Olha o Wagner, botou na frente, vem Roberto, toca bem. O Vasco chegou agora, vai Wilgner. Finalmente, Ramon chegou na boa, se apresentou, bateu pro gol. Arrancada do Wagner, como disse o Casagrande ali pelo meio. Ramon batendo pro gol, Wilgner. Fazendo a defesa ali no centro. O Vasco insiste no final. Luizão partiu para cima para acabar. A falta entrou por baixo, Sanches. O juiz não deu. As emoções vão ser muito fortes no segundo tempo. O Vasco tem sim condições de buscar a igualdade de até virar o jogo. Chega o Wagner na marcação em cima do Sávio. No show do intervalo você vai ter Fernando Vanucci com os nossos convidados, com Eli Johnson, com a Thaís Araújo. Araújo com o Luiz Mendes, representando toda a imensa torcida vascaína em todo o Brasil. Você vai ter o gol, os melhores momentos, tudo para você daqui a pouquinho no show do intervalo. Olha lá, Arnaldo. Um minutinho de acréscimo. Acho que o juiz vai passar em branco a final de Mundial. Ele vai dizer, para que eu vim aqui? Não vou dar nem um minutinho? Aí vem o Vasco. Nasa. Hierro fez o corte. Mijatovic. Aí para Sidorf. Botou na frente, ele é perigoso. Bateu pro gol. O Galvão estava em cima dele. Com toda a experiência e categoria, Galvão ia fechando o espaço. Quando o Sidorf bateu, ele fez o corte. De qualquer forma, escanteio para o Real Madrid no finalzinho do primeiro tempo. Já vai se esgotar, inclusive, o tempo
de acréscimo de 1 minuto que vai dar o Janten. Em bola na área do Vasco, tem que segurar essa no finalzinho do primeiro tempo. Tá aí o Carlos Germano, atento. Olha o cruzamento, o Germano não vai. O Real insiste, tem a chance, a bola batida. Outra vez, Mauro Galvão cresceu em cima do atacante do Real Madrid. 36 anos, muito futebol e muita experiência para Mauro Galvão. 1 minutinho já se passou, Roberto Carlos vai para a cobrança. Trabalhou na entrada da área, tentativa do Raul, mais atrás Redondo. Outra vez para Raul, deu bobeira, deu espaço, o Vasco, o Galvão tira mais uma. Roberto Carlos, lá vem bomba no cruzamento, o Vasco ficou parado. Todo o time do Vasco parado no final do primeiro tempo. Tem que gritar, Mauro Galvão, tem que gritar, chamar todo mundo. É o jogo da história do futebol do Vasco. Janten aponta o centro do campo. Final de primeiro tempo. 1 para o Real Madrid. O gol contra. Marcado por Nasa, que você vai rever agora. 0 para o Vasco. Roberto Carlos veio, bateu. O Nasa tentou tirar. O efeito da bola matou o Nasa. Ele matou o Carlos Germano. Ela foi para dentro do gol, para você rever por outro ângulo. Já Fernando Vanucci, nossos convidados. Tem muito tempo ainda, viu, Hélio Johnson? Fica você que levava tanta confiança, dizendo o intervalo do jogo, do primeiro jogo da Libertadores. Galvão, até logo que eu tô indo para o aeroporto, que eu tô indo para Tóquio. 1 para Real Madrid, 0 para o Vasco. O Vasco tem tudo para virar. Fernando Vanucci. Da Rede Globo, voltamos. Vamos ao reinício do jogo no segundo tempo. Vale a sua torcida. Mais do que nunca, o Vasco é o Brasil nesta decisão contra o Real Madrid. Autoriza o árbitro chileno Janten, Mário Sansi Janten. Mexe na bola o Vasco. Começa o segundo tempo. Agora é tudo ou nada. São 45 minutos para o Vasco virar esse jogo e conquistar o título de sua história. Ou, na pior das hipóteses, chegar ao empate e levar a decisão para uma prorrogação. Vamos ver o comportamento do Vasco no segundo tempo. Casagrande, se você fosse o Antônio Lopes, o que você teria feito no intervalo, o que você teria pedido aos jogadores do Vasco? Bom, teria que sair mais para frente, apertar a marcação na saída de bola do Real Madrid, dificultar esse toque de bola. E talvez eu colocasse o Vitor na direita e passasse o Wagner para o meio para dar um pouco mais de qualidade e criatividade no meio campo. Tiraria o Nasa, não pelo gol contra, não por isso, mas pela derrota que o Vasco está tendo agora de 1 a 0, precisa chegar ao empate e vencer a partida. Eu acho que é interessante ter mais criatividade no meio, já que o Juninho e o Ramon no primeiro tempo não conseguiram fazer isso. Aí o Santos virou para o meio, toca a bola ao time do Real. O Vasco se atrapalha e o lateral outra vez para o Real Madrid. Você vê lá o Panucci, está jogando com o Sidor. São os primeiros movimentos do segundo tempo. 1 para o Real Madrid, 0 para o Vasco. Vale o título mundial Interclubes de 98. Já há 3 anos o futebol europeu vem conquistando esta final em Tóquio. Em 95 com o Ajax em cima do Grêmio nos pênaltis. Em 96 Juventus da Itália. E em 97 o Borussia Dortmund em cima do nosso Cruzeiro. Aí o Real tocando. Roberto Carlos recebe. Vai para cima da marcação do Wagner. Tenta a jogada, puxa o lance mais atrás. Mijatovic. Trabalha pelo meio com o Redondo. Essa é a especialidade do Real Madrid. O toque de bola de alta qualidade. Aí Sidor faz a enfiada. Mauro Galvão faz bem o corte. Vamos ver se Ramon e Juninho se apresentam mais no jogo. Brilham um pouco mais nessa ligação meio campo-ataque. Aí o Lopes sempre ali em pé ao lado do banco de reservas. Experiente, bom técnico Antônio Lopes. Vem de uma fase muito feliz no Vasco, conquista do Campeonato Brasileiro, da Libertadores. Tem muito tempo o Vasco e muito futebol para virar esse jogo. Aí o Wagner, para Luizão. Sai para cima da marcação do Santos, tenta o toque pelo meio errado. O Divan já recupera. Lá atrás de Hierro faz o toque, este é Sidor. Busca jogo lá na direita com Panucci. O Vasco continua dando muito espaço. Tem que encurtar esse campo aí o time do Vasco. Mauro Galvão. Sai, tenta puxar o contra-ataque do Vasco. Aparece pelo meio Juninho. Toca na frente para Luizão. De novo para Juninho. Vai chegando o Vasco. Vai tentando se aproximar da área do Real Madrid. Aí o Felipe.
Faz bem o toque para Luizinho, pode até bater pro gol, pé direito, arriscou pro gol, pegou mal na bola, é só tiro de meta. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Pelo menos dá a impressão que chegou um pouco mais em bloco nesse princípio do segundo tempo o time do Vasco, o Casagrande. Tem que chegar mesmo, saindo mais de trás com a bola dominada e arriscar esses chutes de fora da área. Já que está tendo dificuldade na criatividade de enfiar uma bola pro Luizão e pro Donizete, eu acho que alguns jogadores do Vasco, o Ramon, o Juninho, que chuta muito bem, chegou perto da intermediária, arriscar o chute no gol. Aí o Odivan bem na cobertura. Batendo para frente, lá atrás devolveu o erro. Bom o toque do Sávio. Jogou na frente. Panucci, lá vem cruzamento, ele bateu direto pro gol. Carlos Germano faz bem a defesa. Tá aí o italiano Panucci. A repetição do lance, como ele bate direto, Germano vai bem para fazer a defesa. Panucci, jogador do Real Madrid, da seleção italiana. 25 anos. Ramon tá ali ao lado dele e o Vasco segue tocando. Tentando passar pro campo de ataque. Aí o Felipe. Sávio fica à distância. Ele faz bem a inversão de jogada. Busca o lance aqui com o Wagner. Encosta Juninho pela direita. O toque é para Juninho. Sempre Donizete e Luizão na área. Olha o cruzamento. Luizão brigou por ela. Sanz, o recuo do sufoco. Você viu que se partir para cima. O ponto falho do Real é a defesa. Tem que pressionar o time do Real Madrid. Não pode deixar eles ficarem tocando bola, que é o que eles sabem fazer. Ramon vai para a cobrança. Odivan vai para a área. Mauro Galvão, que é bom de cabeça também. Por lá, Luizão, Donizete. Hilner preocupado. Lá vem a cobrança do Vasco. No capricho, quem sobe? Odivan tentou. Aí a sobra do Redondo. Sempre trabalhando na perna esquerda, ele tenta ligar o contra-ataque. Sávio é quem domina. Trabalha pelo meio, tem Sidorf, tem Raul partindo mais à frente. Fez a finta, rasgou para cima dele. O Luizinho deu a trombada no Sávio, o Luizinho que já tem cartão amarelo. Panucci recebe lá pela direita. O Casagrande fica revoltado toda vez que o Panucci recebe, não tem ninguém na marcação. Tá trabalhando com muita liberdade o Panucci. Olha o cruzamento para a área. Teve a chance o Raul do segundo gol, virou na perna direita, passou muito perto da trave esquerda. Tudo começou com o Panucci, pro Mijatovic, daí pro Raul, a finalização, o Germano estava no lance e ela passou tirando tinta ali da trave esquerda. Agora, tudo começou com a liberdade do Panucci. Quem é que tem que pegar ali, Casagrande? Eu acho que tem que expostar um do meio campo para aquele lado esquerdo. Aí Roberto Carlos com o Sávio, lá vem o Real, bota a pressão, olha o cruzamento. Insiste o Real Madrid. Se assusta a defesa do Vasco. Chega por lá Juninho. Luizinho domina, bota pra frente. Donizete, ele com o Sanz. Vai ganhar todas do Sanz. Vai ganhar toda do Sanz. Tentou o lance esperto Donizete. Só que ali ele pegou pela frente o erro. O Sanz, toda vez que ele pega e parte para cima do filho do presidente, ele ganha o lance. Ele ganha. O Donizete pode desequilibrar para o lado do Vasco. E já naquela marcação, acho que o Ramon tem que abrir um pouco mais e não deixar o Panucci pegar aquela bola tranquilamente. E a segunda bola está sendo sempre do Real Madrid. Essa segunda bola numa partida de futebol é importantíssima. Qualquer rebote o Real Madrid pega e já sai no contra-ataque, sempre pegando um jogador sozinho, tranquilo, dominando a bola. Aí o Sávio, já o Casagrande vai explicar para o telespectador de todo o Brasil o que é a segunda bola. Ele entender direito. Olha o Sávio. Grande lance, linha de fundo, bateu para trás. Salvou tudo, Nasa. Ele tinha feito o contra, agora ele salvou. Aperta o Real, o jogo cresce no segundo tempo. Aí Roberto Carlos. Aí para cima da marcação do Juninho. Insiste Roberto, dá duro por baixo o Juninho e tira. O que é a segunda bola, Casagrande? A segunda bola é um rebote, né? Um cruzamento, quando o jogador tira da área ou quando faz um lançamento que o zagueiro corta. Essa segunda bola, quando ela sobra, o Real Madrid está pegando e está saindo no contra-ataque. Olha o Roberto Carlos inteiramente livre. O Lopes tem que reposicionar o time. Roberto Carlos de um lado e Panucci do outro. Desequilibram o jogo, tem total liberdade os dois laterais do time do Real Madrid. Vamos já para 8 minutos do segundo tempo. 1 para o Real Madrid, 0 para o Vasco. E a esperança do Vasco parece ser mesmo Donizete para cima do Sanz. Sidorf vai para a cobrança. Lotado o Estádio Nacional de Tóquio.
Aí Carlos Germano saiu do gol, pegou na boa. Vamos rapidinho, Germano. Liga esse contra-ataque, ou tentar pelo menos. Sobe bola pra frente, passamos dos 8 minutos. Ramon por lá, bola passa. Globo, um caso de amor com você. Raider do Guga, férias para seu tênis. Tá lá o Gus Hidnick. Em pé aí. Ele treinava a seleção da Holanda na Copa do Mundo. Foi grande adversário do Brasil na semifinal. E aí está Roberto Carlos. Real Madrid, que foi campeão do mundo em 1960 numa final contra o Peñarol. Lá vem o Real de novo. Bem o Divan, bem no lance, faz o corte. Nasa. Sai jogando para Ramon. O Vasco tem dificuldades para sair do campo de defesa. O Divan bate para frente de qualquer maneira. Luizão levou vantagem no primeiro lance. Lá atrás a sobra do Wilner. E sempre ali a Liberdade na saída pela direita. Agora o Vasco cerca mais. E aí o Ramon por onde o Casagrande quer a marcação na saída do Panucci. O Sávio reclama da pancada no tornozelo direito. Fica sentindo ali o Sávio. Jogador brasileiro. Foi do Flamengo para o Real Madrid. Demorou um certo tempo a se adaptar e hoje é titular absoluto na equipe do Real. Aí o Sanz. Para Roberto Carlos. Fez um movimento à frente. Mijatovic. A entrada mais dura. O Donizete ali ajudando a defesa, chegando duro. Aliás, o Wagner chegando duro. Em cima do Mijatovic, abre um sorriso o Mijatovic. Também já está muito cheio de sorriso esse time do Real Madrid, viu? Tá rindo demais, tá achando muita graça. Tá na hora do Vasco partir para cima. Dá um pouco de susto ali atrás para eles fecharem o sorriso um pouco. E o Wagner fica pedindo um lance de cartão amarelo. Jogadores do Vasco partem lá pro aquecimento, todos eles partem pro aquecimento. Daqui a pouco vai ter que mexer no time o Lopes para tentar mudar a direção, o andamento do jogo. Fazer o time do Real parar de sorrir. Tá muito cheio de graça o Real Madrid. Aí o lançamento. O Donizete, o Pantera faz a bonita jogada. Vai, Donizete, é com você mesmo. Você é a esperança do Vasco. Lá vai Donizete, lá atrás e erro, fez o corte. Posição de líbero do Real Madrid que tá complicando a vida do Vasco. A chance do contra-ataque. Agora são 5. Quem sabe agora? Partiu o Vasco. Olha a bola jogada na esquerda, o cruzamento, Donizete. Ainda Luizão bateu, Wilner salva. Insiste o Vasco, vai que dá Juninho. Gol! É do Vasco! Segundo tempo, Donizete teve a chance, Luizão, Wilner fez um milagre, Juninho dominou, limpou, bateu, saiu pro abraço, o Vasco chega ao empate. Agora quero ver o jogador do Real Madrid continuar sorrindo. Aí o Luiz Mendes começou a chorar. É isso, a torcida do Vasco estava esperando o momento certo. Tem que tomar cuidado, vem contra-ataque do Real, parada é sua, Mauro Galvão. Mauro Galvão faz o corte ali pelo meio. Agora quero ver se o sorriso vai continuar. 1 para o Vasco, 1 para o Real Madrid. Olha o lançamento para Luizão. Sanches chegou na marcação. Luizão domina. O Arnaldo falou aqui do meu lado. Cai. Que é para ver se o juiz dá falta. Aí vem o Vasco. O Arnaldo sabe que se cair o juiz vai dar falta, né? Aqui do lado ele não se contém. Diz, cai. Aí o Juninho botou na frente, arriscou, bateu pro gol. Tem que partir para cima, Casagrande. Tem que partir para cima, pegar o rebote. Você vê que pegou o rebote da defesa, saiu com rapidez pro contra-ataque,
chutou, a presença do Juninho dentro da área, coisa que não aconteceu no primeiro tempo. O ataque do Vasco se resumiu no Luizão e no Donizete. Agora sim, chegou o Ramon, chegou o Luizinho, o Juninho. É isso que tem que fazer, apertar agora e aproveitar esse momento positivo. Aí o Juninho fez o gol. Saiu ali, beijou o escudo do Vasco, beijou a aliança. Um para o Vasco, um para o Real Madrid. É um momento psicológico importante para o Vasco. Vamos passando nos 14 minutos. Neste segundo tempo, tem tiro de meta o time do Vasco. Partiu para cima o Vasco com o Luizão, com o Donizete. Todos participaram. O Ramon começou. Teve o Luizão, teve o Donizete. Teve o Luizão de novo. Teve o Juninho. Aí sim, foi todo mundo para cima. E o Vasco conseguiu chegar ao gol de empate. Já não vai ter a mesma tranquilidade o Real Madrid. Vamos, Vasco! Olha a bola enfiada lá na esquerda. Hierro faz o corte de cabeça. Aperta a marcação do Ramon em cima do Sidor. Lá vem Panucci. A sobra do Vasco. Cresce no jogo. Luizão caiu como o Arnaldo pediu. E como o Arnaldo pediu, o juiz marcou. O árbitro está marcando todo o contato corporal próximo à área. Que o atacante caia, ele apita a falta. Se tentar uma jogada individual, tentar um drible, buscar a falta, ele vai marcar. Foi isso que eu falei e isso que aconteceu agora no lance do Luizão. O Divan foi para a área. Tá preocupado o Wilgner. 1 a 1, Vasco e Real. Ramon vai para a cobrança. Galvão na área. O Divan também. Por lado Donizete. Por lado Luizão. Ramon capricha. E o Wilgner faz a defesa. Daqui a pouco, depois das emoções do futebol. E que emoções para começar amanhã de terça-feira. Você vai ter Angélica e o seu Angel Mix. Felipe escora de cabeça. Torcida do Vasco grita, não para, você escuta aí. O Divan chegou em cima do... Como disse o Arnaldo, triscou, ele marca. O árbitro chileno, Mário Sanches, é um árbitro tecnicamente limitado. E para não se comprometer, qualquer esbarrão, qualquer encosto, ele está marcando falta e também dando cartão amarelo, às vezes de forma desnecessária. Aí o Panucci vai para a cobrança. Tudo igual no Estádio Nacional de Tóquio, 15 minutos do segundo tempo. Em bola por baixo, Vasco tem que se cuidar, o Real é um grande time. E outra falta marcada. E aí é terrível, porque aí vem de lá Roberto Carlos, vem Mijatovic, vem Hierro, vem chumbo grosso para cima do Carlos Germano. O Redondo fica lá discutindo. Se estranha, aí já é outro tipo de rixa. O Juninho ali com o Redondo, já é brasileiro com o argentino. A encrenca já é outra. A distância, 22 metros do gol do Carlos Germano. Tem que tomar cuidado. Roberto Carlos ajeita com carinho. O Vasco chegou ao gol de empate com o Juninho numa pressão do time vascaíno em cima da área do Real Madrid. Aí a barreira sendo formada, são 5. Roberto Carlos tem uma bomba na perna esquerda. O Hierro tem uma bomba na perna direita. O Mijatovic bate bem. É um momento terrível contra o Vasco. Aos 16 minutos, Germano atento. Partiu Hierro, jogou em cima da barreira. Corte foi feito. É que esse erro, pra sorte do Vasco, ele tem muita moral no time, viu? Ele se mete a cobrar todas as faltas. É melhor ele bater mesmo ali. Roberto Carlos vai para a cobrança. Tem bola na área do Vasco. Bem no meio do caminho, Luizão ajudando a defesa e fazendo o corte. Real Madrid também coloca seus jogadores no aquecimento. Zucker está no aquecimento. Olha a bola girada para o gol. Germano tranquilo para fazer a defesa. No giro do Raul. Olha o Wilgner saindo, olha o que foi fazer ali. O goleiro alemão saindo da área. Um para o Vasco, um para o Real Madrid. O jogo fica bom para o Vasco. O momento psicológico é bom, tem que aproveitar. Juninho toca mais atrás para Luizinho. Aí para o Felipe com habilidade, a finta em cima do Sidor. Arriscou de longe, jogou para fora, é tiro de meta. Globo, um caso de amor com você. Flexprev Itaú, um futuro ativo e um presente tranquilo. Aí vai o Wilgner para a cobrança. Escora lá atrás de cabeça o time do Vasco.
Wagner. E o lateral é para o Vasco aos 18 minutos no segundo tempo. Muda a característica do jogo, Casagrande? Muda a característica do jogo. O Vasco, que está com mais moral agora, está partindo para cima, está marcando melhor. E se arriscar um pouco mais, pode chegar ao segundo gol. Só não pode dar esse espaço para o toque de bola do Real Madrid. Continua sempre essa falha na marcação. Mas o Vasco melhorou muito após o gol. Lembrando sempre que, em caso de empate, teremos prorrogação de 30 minutos em 2 tempos de 15. Tocou errado na bola o Seedorf. E o lateral outra vez é para o Vasco. Hoje, depois de Torre de Babel, Caceta e Planeta urgente. E logo depois, Vida ao Vivo Show. Aí o Vasco batendo para frente. Lá atrás, Hierro fez o corte de cabeça. Vem brigar o Vasco. Esse é o Vasco valente que todo mundo quer ver. Esse é o Vasco campeão brasileiro. Esse é o Vasco campeão da Libertadores. Esse é o Vasco que vai para o ataque. Olha a sobra. Outra vez para Juninho. Tocou bem. Olha o Vasco chegando. A jogada na esquerda. A chance de Luizão bateu, deu de bico pro gol. Ele cortou e deu um biquinho pro gol. Houve o desvio, é escanteio pro Vasco. O Vasco bota a pressão. O Vasco vai pra cima, o Vasco pressiona o Real Madrid. Não tô vendo sorriso nenhum em jogador nenhum do Real Madrid. E aí a bola desviada e o escanteio que favorece o time do Vasco. Vem bola na área do Real. O Divan por lá. Capricha Ramon. Que vai jogar ali na pequena área, jogou no capricho, quem sobe? Roberto Carlos tenta. Os jogadores reclamam o toque de mão, Roberto tirou em cima da linha, o juiz ficou parado, não deu nada. Vamos ter que ver esse replay, porque os jogadores do Real pediram um toque de mão do jogador do Vasco. Aí Ramon insiste na tentativa de tabela, pediram a falta. Real vai tentar o contra-ataque, o Suker está lá no aquecimento. Aí vem o Seedorf. Adianta demais, ficou parado o Luizinho, deixou ele passar. O Divan saiu, deu o bote em cima dele. Aí o Sávio arma o cruzamento, jogou para a área. Olha só a bronca que dá ali o Luizinho. Depois que fez o corte. Aí o Seedorf. 20 minutos é uma grande final, é um grande jogo. Vale o título mundial, Vasco 1, Real Madrid 1. Tem bola na área do Vasco, Sávio tá ali pronto para cobrança. Caprichou, Sávio jogou para a área. Hierro tá no ataque. Luizão ajuda, faz o corte de cabeça. A bola volta com o Sávio. Seedorf tá atrás. Ele vai para cima do Nasa. Abre o espaço, toca para Seedorf. É a vez do Real partir para o ataque. O Vasco se fecha no campo de defesa. Nasa na marcação em cima do Sávio. Olha o lançamento para a área. Carlos Germano sai e faz a defesa. O jogo fica absolutamente igual. Cresceu no jogo o time do Vasco, por isso chegou ao empate. Vambora, Pantera. Bota pra frente. Lá vai Donizete. Pra cima de Roberto Carlos. A torcida do Vasco começa a vibrar mais no Estádio Nacional em Tóquio. O Wilgner ali meio no sufoco. Batendo pra frente de qualquer maneira. Aí o Roberto Carlos, a expressão já é mais tensa. Todo o time do Real. Acabou a moleza pro Real. Aí vem o Wagner. Encara o Roberto Carlos, por baixo o Roberto Carlos faz o toque. O bandeira, Hamid. Esse aí é o filho do presidente, ó. Esse é o Sanz, o filho do presidente. Aí o Wagner, jogando para a área. Olha a chance do Vasco. Conseguiu o toque de cabeça ainda lá no meio, Ramon. Luizinho tenta rasgar. Lá de trás veio o Nasa, bateu para frente. A bola sai aí, é lateral para o Real Madrid. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, você numa boa, você numa light. Essa imagem aí que eu não tá querendo ver não, Casagrande. Tal do Suker entrar não era negócio, viu? É um grande atacante. O Real Madrid tem essas alternativas, né, de alta qualidade. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver quem vai sair para entrar o Suker. Aí Seedorf. O Nasa se esticou, não achou. Lá vem Mijatovic. Felipe já vem na cobertura. Toque pro meio. Mauro Galvão. Insiste Panucci. Ele bate bem. Perna esquerda. Jogou longe do gol do Carlos Germano. Logo depois das emoções do futebol, Angélica e o Angel Mix. Olha o Seedorf. Você viu como o Nasa ali esquisito, não achou? Aí Mijatovic fez o toque pro meio. E o Panucci puxou em cima do Ramon e bateu longe do gol. Aí o Panucci.
O italiano Panucci. Carlos Germano já tem o domínio da bola de novo. Com calma. Ele vai para bater para frente. Excelente goleiro do Vasco. E também tantas vezes da seleção brasileira, Carlos Germano. Sanches escorou de cabeça, sobra do Nasa. Ali no meio se atrapalha, não está bem no jogo Nasa. Roberto Carlos é quem recebe. Juninho fica ali à frente. Botou para o Sidorf correr. Daí para o Sávio. Vai encarar a marcação do Wagner por baixo. Chegou rasgando o Wagner para cima do Sávio. Aí o Wagner, a falta cometida. Você vai ver a repetição. O Sávio ia levando vantagem. O Wagner acabou com a festa, tocou por baixo. 24 minutos. Nós estamos devendo aqui uma imagem que nós vamos rever já já. Que a TV japonesa não mostrou. Saber se aquele toque do jogador do Vasco foi de cabeça, foi de mão. Roberto Carlos tirou em cima da linha. O juiz deu validade ao lance. Olha o lance na área. Mauro Galvão tirou. Felipe fica com a sobra. Vamos, Felipe. Dispara esse contra-ataque, Felipe. Olha o lançamento pro Luizão. Isso. Partiu o Vasco. Lá vem o Vasco. Na velocidade. Lá vem Luizão. Pra cima do Sidorf. Faz o toque. Mais pra trás. Donizete. Tentou a finta. Dessa vez o Santos tirou, mas tá certo. Mas tem que partir mesmo pra cima. Isso. O Vasco briga mais. Briga pela posse de bola. O Vasco insiste. Vai outra vez para o ataque. Luizinho faz a jogada com o Ramon. Ele busca espaço. Olhou o Felipe. Surgiu no apoio lá pela esquerda. Donizete e Luizão esperam na área. Vamos para 25 minutos. Vai, Felipe. Vai para cima do Panucci. Partiu para cima do Panucci. Tentou a finta. Lá vai Felipe. Bateu cruzado. Passou pelo Wigner. Felipe tem que acreditar nele. Toda vez que ele partir para cima do Panucci, a tendência é levar vantagem, que o Panucci é um ótimo apoiador, mas não marca ninguém. Por isso o Felipe levou vantagem. Globo, um caso de amor com você. Volkswagen. Você conhece. Você confia. Olha a bobeira do time do Vasco. Mijatovic. Estava adiantado o Germano. Mijatovic teve a chance e quis tocar para o cobertura. O jogo é de um lado e do outro. Chance do Vasco. Olha só o lançamento que o Roberto Carlos fez. E olha a besteira que fez o Mário Galvão. Deu de graça para o Mijatovic. Para a sorte do Vasco, ele tocou por cima do gol. Vai tentar de novo o Vasco. Donizete. Sanz em cima dele. Ele tentou. Já jogou por entre as pernas do Sanz. Leva vantagem em todas. Insistiu o Donizete. Valente. Tá brigando o Donizete. Só que ele precisa passar o Sanz e alguém aparecer para jogar com ele. O Real fica perigoso, que vai no contra-ataque agora, porque o Vasco foi para cima. Sávio, linha de fundo. Odivan. Deu duro o Odivan. O último toque foi do Sávio. O tiro de meta. Vamos rever aquele lance. Lá na área. Saiu o lançamento pro Sávio. E o Odivan vai chegar duro na marcação. Isso. Aquele lance que o Roberto Carlos tirou em cima da linha. Depois do ataque do Vasco. Vamos esperar o ataque do Vasco. Agora pode, porque a bandeira subiu. Vamos lá. Olha o cruzamento. Foi com a mão. Mauro Galvão meteu a mão ali na bola. Mauro Galvão tapinha com a mão esquerda. E o juiz não deu, Arnaldo. O juiz está nervoso, claro, muita responsabilidade. Ele é ruim mesmo. Não, pouca categoria. É um juiz médio, não é? Não chega a ser ruim. Mas esse lance, se a bola entra, ia dar maior confusão. Tudo igual. Um para o Vasco, para o Real Madrid. Lá atrás o Luizão. O Wigner bateu lá de trás. Roberto Carlos. Não teve domínio, Roberto Carlos. Fica pedindo raça ali para o time do Real. A expressão é fechada. E todos os jogadores do Real. O Vasco bota pressão. 27 minutos, segundo tempo. Se ficar no empate, vamos ter prorrogação. Sou mais Vasco. Donizete botou na frente. Tentativa. Sidorf. Não tá valendo nada. O juiz deu a falta do Ramon. Foi falta, Arnaldo. Essa responsabilidade é grande, ó. O Ramon por baixo deu um empurrãozinho. Você vai ver no Sidorf. Com a mão. Aonde? Com a mão, o braço ali deu um empurrãozinho e ele escorregou. Mas houve a falta assim, deslocou. Vamos para 28 minutos. No segundo tempo, um para o Vasco. Um para o Real Madrid. Nasa.
Errou mais uma ali no meio. Vamos, Nasa. Isso, Nasa, esse é seu jogo. Briga por todas. Lá atrás o Wilner. Vai saindo com o Hierro, o time do Real Madrid. Nasa fez contra para o Real Madrid no primeiro tempo. Juninho fez um golaço no segundo, tá tudo igual. Marcada a falta em cima do Sidor. Tenta tomar conta do jogo, Mário Sanches Janten. Este é Redondo, jogador argentino. Volante de muita habilidade, muita elegância, muita categoria. Odivan. Jogando sério como sempre. Aí o homem do gol. Juninho descola o lançamento, botou na frente para correr. O Pantera saiu, o Sanz já está puxando ele. Chegou por baixo, deu uma pancada em cima do Donizete. Vem cartão amarelo para o Sanz. Continua levando vantagem o Donizete em cima do Sanz. Não seria o caso, Casagrande, do Lopes armar uma jogada ali? Botar ali o Juninho colado, o Wagner, para que quando o Donizete passa do Sanz, ele tem com quem jogar? Eu acho que a jogada seria correta, tentar isolar o Donizete com o Sanz, mano a mano. E assim que o Donizete passar, aí sim encostar o Juninho passar ou o Wagner passar pelo lado, porque o Donizete ganha todas as bolas. É o mapa da mina essa jogada do Donizete. Aí vem o Vasco, vem bola na área, no cruzamento, a chance! Era o Donizete quem tentava o toque de cabeça, não é tão forte aí para ele. Ele fez o toque de cabeça, foi pela linha de fundo. Você revê o lance no cruzamento de Ramon. Donizete meteu a cabeça, a bola foi pela linha de fundo. E apenas tiro de meta para o Real. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. O Vasco insiste, Luizão, valente de sempre, briga muito Luizão. Sanches, o capitão do time. Olha o Luizão em cima dele, ó. Tá certo que ele deixou a perna agora e pegou a perna do Sanches, mas ele briga por todas. E toma o cartão amarelo, Luizão. Por essa entrada mais dura em cima do Sanches. O Panucci discute ali com o Luizão. Mas tem que tomar mesmo, porque ele veio voando ali, Arnaldo. A imagem foi bem clara. Falta desnecessária e correta a aplicação do cartão amarelo. São 3 cartões amarelos para cada lado. Tá aí o Luizão. Sempre a esperança de gol do time do Vasco. Ele e o Donizete. Juninho na frente do Roberto Carlos. Bateu para frente, mais rifou a bola do que fez qualquer coisa, porque ele estava em situação difícil. O Vasco já briga pela bola. Agora o Hierro deixou o pé. Agora o Hierro deixou a perna. Olha o toque no meio para Sidor. Esse é perigoso, não pode ter espaço. Isso. Cresceu para cima dele o Nasa. Isso. Lá vai Donizete. Ele para cima do Sanz. Se lamenta, é um desespero pro Real Madrid cada vez que o Donizete parte para cima do Sanz. Aí o Donizete e a marcação do Sanz em cima dele. E a galera grita Vasco, Vasco, Vasco no Estádio Nacional de Tóquio. Aí o Wagner. Outra vez para Donizete. Leva vantagem o Vasco. Quem sabe agora? Demorou demais o Wagner. Linha de fundo. Tenta o cruzamento e fica com escanteio. 31 minutos. Está na hora de todo mundo para a área. Mauro Galvão, Odivan, Donizete, Luizão. E o torcedor vai junto. Pelo menos no pensamento. Ajuda a subir e meter a cabeça na bola. 32 minutos do segundo tempo. Olha o Odivan lá. Ele e Mauro Galvão. Os dois vão partir. Quem sabe dali sai o segundo gol do Vasco. Ramon vai para a cobrança. Se fecha o Real. Lá vem cruzamento. Quem é que sobe? Subiu. O Sanz tirou de cabeça. Tem que tomar cuidado o Vasco aí. Felipe, não pode perder essa bola aí, Felipe. Isso não é hora de driblar. O Felipe tem certas coisas. Não é momento que arma o contra-ataque do adversário. Olha o Nasa. Conseguiu salvar ali. Você está com o time inteiro no ataque. Vai para o drible. Perde a bola. Toma o contra-ataque. Lançamento para Luizão, posição legal, mas a bola correu demais. Globo, um caso de amor com você. Raider do Guga, férias para seu tênis. Esse é o espírito, essa entrada aí do Juninho. Esse é o espírito, Casagrande, de uma grande decisão. O Vasco melhorou muito, tá marcando muito bem, como você falou, o Felipe às vezes insiste muito na jogada individual, mas ele está sendo o homem que está desequilibrando nesse momento, o jogador que está criando problemas para a defesa do Real Madrid junto com o Donizete. Tem que partir sim para cima da defesa, só tomar cuidado quando o time está inteiro no ataque, senão arma um contra-ataque do adversário.
Aí o Redondo. Fez sinal para alguém girar, fez o toque para o meio. A enfiada da bola para Roberto Carlos. Vem chegando o Real, Roberto no cruzamento, toque de cabeça, Germano! Carlos Germano faz grande defesa, cumprimentado ali pelo Wagner. Tudo começou no lançamento do Redondo para o Roberto Carlos, lá veio o cruzamento. Olha a subida, a defesa sensacional do Carlos Germano. Viu como o Sávio mergulhou ali para tentar fazer o segundo gol. Bola na área. Vem o Odivan no corte. Agora Vasco. O lançamento mais à frente. Agora o Ramon. Essa é boa, essa é boa, essa é boa. Agora Felipe, só para lá dentro. Vai para cima da marcação. Faz a finta, para só lá dentro. Vai Felipe, olha que golaço, para fora! Essa era para parar só lá dentro. No puro talento, foi para cima da defesa, corta dali, tira daqui. Olha o Felipe. Menino fera do futebol brasileiro. Olha a fita do Sanches. Deixou torto o Panucci. Bateu pro gol. Ela foi para fora. Grande Felipe, grande lance. Isso sim, é aí que ele tem que ir para cima. Lá vem o Vasco, aperta. Lá vem cruzamento. E erro, tira de cabeça. Insiste o Vasco. Wilder. É para arrebentar o coração do torcedor. Aos 35 do segundo tempo. Aí o Seedorf. Que grande decisão, que grande jogo. Briga pela bola o Vasco. Seedorf tenta. O Vasco tira de qualquer maneira. Germano já fez uma defesa fantástica na cabeçada do Sávio. O Wilgner tirou agora. Essa é sua Pantera. Pelo outro lado, para cima do Sanches. É bater pro gol. Bateu cruzado. Ainda a chance pro Luizão. Se sair é escanteio, o Vasco vai ter escanteio. Tem que parar, dar uma respirada, respirar fundo, deixar a adrenalina baixar. Diminuir o ritmo do batimento cardíaco. Que pancada, hein? Aí o Vitor no lugar do Wagner. Bota sangue novo. O Lopes, o Vitor em campo no lugar do Wagner. 35. Lá vai o Vasco de novo. Ramon vai para a cobrança. São 5 jogadores do Vasco na área. Olha o Ramon cobrando, bateu muito curta. Segunda bola, essa que o Casagrande fala, é importante, do Juninho. O lançamento. Agora, Mauro Galvão, pé direito, tocou para trás. Lá vem Ramon. Pegou mal. Pegou de mau jeito, ela saiu em lateral. Globo, um caso de amor com você. Flexprev Itaú, um futuro ativo e um presente tranquilo. Olha o toque de calcanhar do Mauro Galvão. Aí o Ramon chegou pegando. A galera do Vasco, ó. E o Vasco tenta de novo. O toque foi curto. Hierro saiu com a bola dominada. Alguém tem que vir nele. Luizinho. Essa é hora de matar a jogada. Sávio parte aqui na esquerda. Mijatovic recebe. Vai para cima na marcação. Lá vem o Odivan. A bola tocada para o Sávio. A marcação em cima dele. Germano. Amigo, não para. O jogo é de um lado, é do outro. Haja coração. Olha o Mijatovic como é fera, ó. Como ele armou a jogada para o Sávio. O Sávio foi para cima do Vitor. O Germano fez a jogada, agora a falta marcada favorece o time do Vasco. O Ramon fica reclamando a falta marcada por Mário Sanches Janten. É uma grande final de título mundial Interclubes. O Vasco vive o seu grande momento, vive o seu sonho. A torcida do Vasco, coração na mão, coração na boca. E o Vasco insiste, lá vem o Vasco. Juninho forçou a barra quando bateu pro gol. Wilder fez a defesa. Aí o Suker continua no aquecimento. Ele faz cara de quem não gosta. Olha o lançamento, a chance. Raul, ele é perigosíssimo. Que grande lance! Gol do Real Madrid. Raul, aos 37:30. No contra-ataque, o Vasco era todo pressão. É um grande jogador o Raul. Driblou todo mundo, driblou o goleiro, Guzinic, vibram os jogadores do Real.
O Odivan pede raça, pede garra. O Vasco vai ter 10 minutos aí para buscar o empate. Aí o Raul. Olha o lançamento. Olha a categoria dele. Em cima do Vitor. Fez a finta. Aí veio o Odivan. Fez a finta. E aí não teve chance o Carlos Germano. Lançamento do Sidor. Aquele que não podia ficar livre no meio. Dois craques fizeram a diferença no jogo até aqui. O Sidor no lançamento e o Raul, que o torcedor do Real Madrid chama de Raul Madrid, no trocadilho em relação ao time Real Madrid. Lindo gol realmente do Raul. Fica complicada a situação do Vasco, Casagrande. Agora tem que ser mais forte que nunca. O Raul é um grande jogador, fez um grande gol. Fica complicado por causa do tempo, né? Faltam 10 minutos, então o tempo está diminuindo, então fica complicado. Mas é injusto, por enquanto, na minha opinião, o resultado. O segundo tempo foi do Vasco. O Vasco teve várias oportunidades. Infelizmente não conseguiu fazer o segundo gol e foi castigado num contra-ataque com o Seedorf sozinho no meio, lançando para um jogador como o Raul com grande categoria. Agora o Vitor tinha que ter mais calma, não se dá o carrinho dentro da área daquela forma. Também não entendi muito a alteração, para dizer a verdade, você entendeu? Não entendi. Naquele momento, não. O Wagner estava bem, estava dominando aí pelo lado direito, junto com o Donizete. Eu acho que não havia necessidade de entrar o Vitor, né, naquele momento. O Wagner dá mais qualidade técnica do que o Vitor. O Vitor é mais força. Aí o Vasco. São 39 minutos, tem 6 minutos, mais o que? Uns 2 de acréscimo que ele possa dar. Tem aí uns 8 minutos, o Vasco tem que lutar, o Vasco tem que insistir. O Vasco já chegou a um empate, tem que chegar o outro. O Roberto Carlos bate para frente. Aí o Odivan. Mauro Galvão. Tem que insistir o Vasco, tem que ir para cima, tem que pôr fogo no jogo de novo. Esse ritmo mais lento só favorece o Real Madrid. O tempo vai passando, nós vamos chegando aos 40 minutos do segundo tempo. Redondo faz o corte. Vai mexer. Vai entrar o Guilherme. Tira o Luizinho para botar o Guilherme. Faz a alteração certa, correta agora o Lopes. Bota mais um atacante, ele vai ter Donizete, vai ter Guilherme, vai ter Luizão. Vem bola para a área, Guilherme tenta o primeiro lance, Seedorf domina. Esse é uma fera. Guilherme vai para cima dele, briga pela bola. Olha o Seedorf o que faz lá a graça dele. Lá atrás Mauro Galvão chega pro domínio. Aí domina Mauro Galvão, bota no chão, o tempo vai passando, cada minuto é importante. Fica em situação de desespero o time do Vasco. Vamos para 41 minutos. Juninho, autor do gol do Vasco, falta em cima dele. Globo, um caso de amor com você. Brahma Guaraná, você numa boa, você numa light. Estamos chegando a 41 minutos no segundo tempo. Sai Mijatovic para a entrada do Yardi. Tira o atacante, bota um jogador de meio de campo de mais marcação. No finalzinho do jogo, o Gus Hidnik, ele que preparou o Suker para entrar o tempo todo. O Suker não entrou. Aí o Vitor. Faz o recuo para Carlos Germano. Casagrande tem razão. Ninguém pode entrar dando um carrinho, uma voadora daquela em cima do jogador habilidoso na área. Vai ficar deitado no chão. Aí o Vitor. Na frente para Donizete. Faz a finta Donizete. Vasco está vivo. Vamos lá, acreditar ainda. Partiu Donizete, botou na frente. Insiste Donizete. Tenta o toque. Olha o Vasco chegando. Olha o Guilherme. Tentou girar de um lado para o outro. Tocou para Donizete. Pintou o corte lá atrás. Insiste o Vasco. Felipe. Aí Luizão. Olha o lançamento para a área. E o Guilherme subiu. Toque de cabeça e nada. A chance em cima da linha. Salvou o Sanz. O filho do presidente salvou em cima da linha. O que seria o gol de empate do Vasco. Insiste o Vasco. Felipe, grande jogo. Guilherme, tem que acreditar, tem que insistir. Vitor tocou para trás. 42. Aí o Felipe. Por baixo o Seedorf faz o corte. Olha o lançamento para a área. A chance é sua. Agora bateu pro gol. Não estava valendo mais nada. O impedimento era marcado. Globo, um caso de amor com você. Volkswagen, você conhece, você confia. O Ramon ia fazendo o gol de cabeça, o Sanz tirou em cima da linha. Aos 42 minutos. Levanta, Ramon. Vamos pro jogo. Tá sentindo ali o Ramon.
Tem 2 minutos o Vasco para tentar o milagre do empate. O árbitro chileno marca a falta. Tá aí o Donizete. Sempre a esperança, o Odivan lá atrás. Valente Odivan. Por enquanto vai dando o Real Madrid, vai tentando chegar ao 4º título consecutivo do futebol europeu. Ganhou 95 com o Ajax, 96 com o Juventus, 97 com o Borussia. O Vasco é valente, o Vasco teve várias oportunidades. Sábio fez lá a graça, a torcida gostou. Tocou pro Yarni, lá vem cruzamento para a área. O Odivan faz o corte. O torcedor japonês deve estar encantado com o grande espetáculo que estão proporcionando, sem dúvida alguma, o Vasco e o Real Madrid. Um grande jogo, Casagrande. Um grande jogo e é a confirmação da qualidade da equipe do Vasco, né? Independente do resultado, é uma final, a equipe do Real Madrid também é muito boa, mas o Vasco fez um excelente segundo tempo, jogadores de grande qualidade, um excelente treinador, grande organização. E o Vasco, se caso venha a perder, deve se organizar novamente para voltar a jogar em Tóquio, porque é uma grande equipe. Aí o Odivan, você viu que o Ramon não deu mais para ele? O Odivan bate para frente. Donizete tentou ajeitar com a mão, deu Roberto Carlos no lance. O Vasco aperta na marcação. Tá aí o Guilherme. O juiz não deu a falta. Sidorf domina, 44. Vamos ver quanto tempo ele vai dar de acréscimo. Por enquanto o Real Madrid vai conquistando o título. Sávio botou para frente. Tem que vir rápido, Carlos Germano. Tem que vir rápido. Tem sempre uma última esperança. Aí o Odivan. Sai jogando com o Vitor. Encara a marcação do Yarni. Foi puxado pelo Yarni. O Vitor que já jogou no Real. E vamos para a alteração. Vai sair o Sávio. Sai o Sávio para a entrada do Suker. Sai muito aplaudido o Sávio pelo torcedor japonês. Entra Suker, o artilheiro do Mundial. 45, estamos nos acréscimos. Ilgner sai do gol. Você vê lá, o Valber tocou de lado. O lançamento para a área. Ilgner sai de novo, o Guilherme em cima dele. Pode ter sido a última chance do time do Vasco. E o árbitro, Arnaldo? Não comprometeu. Aplicou 6 cartões amarelos. Apitou as faltas corretamente. Foi uma boa arbitragem. 2 minutos teremos de acréscimo agora. E que coisa, hein, Casagrande? O Sanz, o filho do presidente, aos 43 salvou-me em cima da linha. É para contrariar, né? Aí ele sobe de cabeça e devolve. Lateral para o Vasco. A torcida do Real Madrid canta, a torcida do Vasco ainda insiste, incentiva o time. Temos aí mais 1 minuto e meio para o Vasco tentar o milagre do empate e levar o jogo para a prorrogação. Muitas vezes já aconteceu no futebol. Aí o Vitor. O Vasco tem que ter pressa. Aí vem tocando o time do Vasco, Felipe para o Valber. Toca mais atrás para o Nasa. Girou. Tem que tentar partir para o ataque de qualquer maneira, senão o jogo termina com a bola no meio campo. Tem que tentar partir isso, Felipe, para o lançamento, para ver o que acontece. Para ver se tem a chance de um rebote. A sobra do Yarni. Aí domina o time do Real Madrid, experiente, tenta o domínio lá na frente. 46:30, nós vamos até 47 minutos, segundo ato. Vai terminar o jogo em Tóquio. Aí terminando por enquanto o sonho do Vasco da conquista do título mundial. Mas o Vasco foi valente, o Vasco foi brilhante. O Vasco fez uma grande partida, principalmente no segundo tempo. Foi melhor, teve mais chances quando tomou o gol do contra-ataque. O Vasco dignamente representa o futebol brasileiro. E o Vasco está na Libertadores do próximo ano por ter sido campeão. Tem que reiniciar sua marcha para a conquista da Libertadores, para ter o direito de voltar a Tóquio. 47 minutos. Vamos ver se vai dar mais algum acréscimo, senhor Mário. Chances de Janten. Yarni tenta, por baixo a entrada mais dura. Do Vitor em cima do Yarni. O Janten pede calma. O Vitor conversa ali com o Yarni. Daí o Roberto Carlos. De um chute dele surgiu o primeiro gol. O Juninho cumprimenta ali o Vitor. São craques, eles fizeram gols. Eles se entendem. Suker está na área. 47:30. Vai terminar o jogo. O Vasco aperta. Quem sabe uma última chance? Valber. Galvão botou o Vasco para correr. Ergue o braço, Mário Chance Janten. Final
Final de jogo no Estádio Nacional de Tóquio. O Real Madrid, um grande time, conquista o título mundial. Ao Vasco resta realmente a certeza de ter lutado, de ter feito uma grande partida, uma grande exibição. O Vasco chegou ao empate e quando era melhor tinha tudo para o segundo gol. O Real, num contra-ataque, fez o seu segundo gol. Foi um duelo de grandes times, de grandes jogadores. Uma grande final que dignifica o Vasco e o futebol brasileiro. Diga isso ao técnico Antônio Lopes, por favor, Pedro Bassan. Já já nós vamos tentar contato outra vez com o Pedro Bassan no campo para conversar com o Lopes e com os jogadores do Vasco. Faz a festa aí o Real Madrid, mas acima de tudo, Casagrande, precisa ser dito, não é fácil. Primeiro, não é fácil chegar a esse jogo. Você tem que partir do seu país, conquistar o título no seu país, encarar ou a Libertadores da América ou a Copa dos Campeões da Europa. E apenas a elite do futebol chega a este Estádio Nacional de Tóquio. E foi um grande jogo e o Vasco brigou com força, com honra, até o último instante. E fez uma boa partida. Sem dúvida alguma, jogou muito bem no segundo tempo. Como eu já falei, eu considero o Vasco uma das melhores equipes hoje do mundo até, porque joga de igual para igual contra qualquer equipe. E não pode desanimar, não. Hoje tinha que sair um vencedor. No contra-ataque o Real Madrid conseguiu fazer o segundo gol. O Vasco tem que partir para a Libertadores no próximo ano. Tem condições de vencê-la novamente e voltar a jogar em Tóquio. Tem que ter uma nova oportunidade. É uma grande equipe. Entra na Libertadores como uma das favoritas ao título. Então não pode desanimar, não. Hoje vai estar todo mundo abatido. Amanhã vamos se recuperar e partir o próximo ano. É certo, é voltar para o Brasil. Você, torcedor do Vasco, receba o Vasco no Rio de Janeiro com o carinho que ele merece. Por todas as alegrias que ele lhe deu. Do título brasileiro, da campanha da Libertadores, com os títulos conquistados neste ano festivo do centenário. O Vasco representou a você, torcedor vascaíno, da forma mais digna, mais justa e mais correta. E bem representou também ao futebol brasileiro. Pegou uma grande equipe que vivia um momento difícil, mas que é uma verdadeira seleção internacional. Aí, no Real Madrid você tem um goleiro da seleção da Alemanha, um lateral direito da seleção da Itália, um zagueiro de área da seleção espanhola, um zagueiro esquerdo da seleção do Brasil, um meio-campista da seleção da Argentina, um meio-campista da seleção da Holanda que você vê aí, um atacante ex-seleção brasileira que é o Sávio, um centroavante da seleção da Iugoslávia e tantos jogadores da seleção da Espanha como o Raul, que acabou definindo o jogo. É uma grande equipe de estrelas internacionais e foi, sem dúvida alguma, um grande jogo. Normalmente, o jogador que decide acaba recebendo sempre o prêmio de melhor em campo. Isso aqui acaba de ser anunciado agora com o Raul. Vamos ir agora ao gramado do Estádio Nacional em Tóquio com o repórter Pedro Bassan. Jogadores do Vasco aqui no campo de reservas do Vasco da Gama, bastante tristes, evidentemente, um longo caminho percorrido até aqui. Ô, Divan, mas o Vasco mostrou qualidade, né? O Vasco lutou bravamente durante toda a partida. Ele mostrou capacidade para jogar. Nós procuramos o gol do começo ao fim, mas infelizmente tomamos um gol que nós não poderíamos tomar e perdemos o título. Eu acho que, mas de qualquer maneira, tá de parabéns o grupo que fez dentro de campo. Eu acho que hoje não foi pro nosso lado, né? Nós criamos e não tivemos felicidade na finalização. Agora é levantar a cabeça e procurar trabalhar, se Deus quiser, pro próximo ano. Esse, o zagueiro Divan, agora aqui o Juninho, autor do gol do Vasco, o gol que deu esperança pro Vasco. O Vasco lutou bastante, principalmente no segundo tempo do jogo. Juninho, agora vamos buscar ânimo para recomeçar. Perdemos um jogo para uma grande equipe. O Vasco lutou muito, tentou, empatou o jogo. Logo depois que nós empatamos, perdemos duas grandes oportunidades de gol que poderia ter definido também para o nosso lado, mas infelizmente o futebol é isso aí. Eles souberam aproveitar a chance que tiveram no segundo tempo e foram felizes. E eu acho que agora o Vasco ganhou a Libertadores e
nunca tinha ganho. Conquistou esse título e teve direito a disputar o Mundial. Infelizmente não conseguimos o nosso maior objetivo, que era o Mundial. E agora lembrar que a gente já está na segunda fase da Libertadores no ano que vem e vamos tentar fazer tudo de novo para que a gente possa voltar aqui para o Japão. Aí o Juninho, autor do gol do Vasco, falando aqui no banco de reservas. O time todo muito triste, evidentemente. Vamos ouvir aqui o Felipe, que fez muito bem, criou várias chances também nesse segundo tempo. Felipe, onde o Real foi superior ao Vasco da Gama, na sua opinião? Na minha opinião, acho que no primeiro tempo a equipe do Real Madrid jogou mais, mas no segundo tempo a equipe do Vasco esteve melhor em campo e uma bola individual que nós sabemos que ele ameaçava chutar e cortar. Infelizmente ele fez o gol, mas acho que a equipe mostrou que teve valor. Acho que procuramos, tivemos várias oportunidades de gols e infelizmente a nossa não foi a dele que acabou entrando. Parabéns ao Real que foi campeão. A experiência internacional deles, jogadores de seleções de vários países, acabou falando mais alto? Acho que não, acho que na equipe do Real Madrid tem grandes jogadores, mas na equipe do Vasco nós mostramos nossos valores, apesar de ser jogadores mais novos, então acho que a equipe do Vasco está de parabéns. Infelizmente não conseguimos, mas a vida continua. O lateral Felipe, lateral do Vasco, jogador que criou muitas oportunidades também nesse jogo, e aqui com o Donizete, jogador muito marcado também, era um dos jogadores do Vasco que o técnico do Real Madrid mais temia. Donizete, mais uma vez a decepção aqui na final do Mundial. Acho que a gente lutou, acho que o time mostrou que é guerreiro, a nossa torcida veio também. A gente teve para matar o jogo, né? Infelizmente não conseguimos e claro que é isso aí. Aquele que não faz leva, né? A gente tem que levantar a cabeça e tem muita rapaziada jovem aqui. É só levantar a cabeça. O Vasco é uma excelente equipe, um grande clube. Um dia volta de novo e vamos tentar ganhar. Aí o Donizete, atacante do Vasco. Importante as palavras do Donizete. Acompanhando a premiação. É com você, Galvão. Importante as palavras finais do Donizete quando ele diz: um dia o Vasco volta. Quem sabe no próximo ano o Vasco está na Libertadores. O Real Madrid faz a festa com justiça, é um grande time e ganhou uma grande partida, uma grande decisão, uma das melhores já disputadas nesse Estádio Nacional de Tóquio desde 1980, quando aí começaram os jogos. O Vasco, um recado mais uma vez para você, torcedor do Vasco. Receba o Vasco com todo o carinho que ele merece, porque ele lutou, ele brilhou, ele tentou até o último instante, teve as oportunidades. Alguém tem que vencer, venceu o Real Madrid. Foi uma grande decisão, o Real é campeão. Você fica na sequência com a Angélica e o Angel Mix. Globo, um caso de amor com você.